Começa agora mais um NapaCast com Edu Toledo. Grande amigo Cid Moreira, mais um NapaCast começando numa segunda mais que especial, Cid. Hoje estou empolgado pra caramba. Saímos de uma semana extraordinária na semana passada e hoje uma semana mais que especial, não é, Cid? Edu. Oi. E hoje o papo será com quem, hein? Cara, hoje pela primeira vez vamos ter a oportunidade de estrear esse podcast com duas pessoas ao vivo, porque nós tivemos aí um podcast com o pessoal, o Thales da Bloco 1 e o Deu Call, só que um ficou online, outro presencial, e hoje não, hoje dois presenciais da Abracuca, Dr. Eduardo Cury e Alfredo. Olha só, dois convidados mais que especiais. Salve de palmas para eles! Muito bem, muito bem, muito bem. E agora, Cid? Hora do merchan, Edu. Hora do merchan. Hoje também mais que especial, porque eu vou contar pra vocês depois que é quase uma quadrilha que tá rolando aqui. Nossos principais apoiadores, Cervejaria Bragantina. Eu falo isso porque... mas eu vou falar depois. Cervejaria Bragantina, cerveja artesanal mais premiada do país, aqui da nossa terra de Bragança Paulista. Nova Casa Alves, há mais de 80 anos no mercado municipal, já nos mandou... O que é esse queijo aqui, Vitor, que você falou? Golda. Golda. O que é o outro? Tem que falar o nome das coisas que veio, pô. Hã? Milho peruano, salaminho espanhol, amêndoas. Olha, amêndoas. Isso é amêndoas? É amêndoas. Amêndoas, é amêndoas. Ó, Nova Casa Alves. E os nossos apoiadores que acabam presenteando aí os nossos convidados. Ah, e um parceiro muito importante, Leandro e Laurinha Print Leilô, que faz aí as estampas dos nossos copos, das nossas canecas. Esse copo que você quer, né, Vitor? Mas não tem mais, cara. Os caras estão lutando pra trazer. Os caras estão lutando pra trazer porque é um copo que imita aquele copo da Stanley, né? Pior que ficou bonito pra caramba mesmo. E os nossos convidados vão ganhar presentes dos nossos outros apoiadores. Café Aromas de Bragança. Olha aí. Obrigado, café também mais premiado do país. Cápsulas de café aí, Ali Franco, todo o time lá do Aromas de Bragança mandou pra vocês. Muito obrigado, pessoal. E hoje veio presentinho personalizado também. Deixa eu pegar aqui. Peraí. Ó. Cury, Guilherme e Gi mandou pra vocês. Espero que vocês gostem ou as esposas gostem. Obrigado, Gi. Obrigado, Gui. Ó, Alfredão. Opa, hoje veio quase amigo obrigado, secreto, gente. cara. Aí, ó. Pode tirar na mesa Obrigado, aí. Gi. Obrigado, Legal. Gui. Põe ele pra mim, por favor. E os nossos presentes mais cogitados, mais comentados. Aí sim. Aí sim. Valeu. Tem que ter. Meninos, obrigado por terem vindo. Eu falei que é uma quadrilha porque nós trouxemos aqui logo no início do podcast o Tarcísio para falar da Bragantina. E hoje, quem está nos ouvindo, quem está assistindo depois, enfim, tanto o Eduardo Cury quanto o Alfredo também são sócios na Bragantina. Então também são pessoas que a gente já convive há um bom tempo, mas também tem suas outras particularidades, outras carreiras, e além delas, vocês absorvem aí algo com muita dignidade, que é o Abracuca, que eu quero entender um pouco mais. Então, se apresentem para quem está nos ouvindo. Começa agora o podcast sobre cannabis com Eduardo Cury e Alfredo. E aí, galera? Obrigado Fala aí. por abrir essa oportunidade aí pra gente poder falar um pouquinho sobre a Abracuca, né? É um projeto que a gente já vem aí perto de completar agora 3 anos. Que legal. Se não me engano, mês que vem, né? E, cara, eu acho que o Cury vai falar um pouquinho melhor. Da onde surgiu essa ideia de abrir? Bom, eu sou neurocirurgião, né? E com área de atuação em cirurgia de coluna. E não tem como separar cirurgia de coluna e dor. Então, dor é uma área de atuação também, né? Que está no meu dia a dia. E comecei a me interessar em tratamento de dor com o uso de cannabis. Né? Mas uma coisa muito distante aqui no Brasil, isso era 2017. E aí então resolvi viajar para conhecer, para me especializar. E fui para a Califórnia, né, atrás de entender. Primeiro fui para fazer um congresso lá e vi que era uma realidade. Aquilo era uma realidade. Os médicos de lá prescreviam, tinham resultado com os pacientes, né? E fiquei extremamente entusiasmado e voltando para cá eu comecei a pensar, falei, pô, como é que isso chega aqui, né? Como trazer isso para cá? E
Aí comecei né, pensar maneiras, falar com pessoas, com amigos, né? O primeiro que eu procurei foi o Brunão, né? Né, fui no escritório de advocacia deles e comecei a perguntar a parte legal. Como isso poderia vir para cá legalmente? No Brasil não tinha nada de referência. Ou tinha algumas? Já tinha. Já tinha autorização para importação, Tá. né? Mas uma dificuldade... Mas uma entidade já cuidando do tema tinha ou não? A Abracuca foi uma das pioneiras, você sabe disso? ou não? Tinha. Tem algumas Porque entidades. foi a Tinha segunda algumas- associação Associação. Tinha, para tratamento de cannabis. Que Ela- legal. tinha principalmente uma associação lá do Nordeste do país, né? Chama Abraça Esperança, já bem avançados, tal. E pensando numa maneira de trazer isso para cá, a gente acabou se espelhando lá, na experiência que eles tinham, né? Legal. Já com um grande número de pacientes. Eles cultivam até lá, né? Cultivam e fazem extração, né? E então, chegando aqui, a primeira pessoa que eu procurei, né, foi o Bruno, e eu percebi que eu precisava ter pessoas do meu lado que Quisesse abraçar a causa. abraçar a causa, colocar a cara, Porque mostrar a cara. é complicado isso, né, cara? No começo você falar assim, você chama a galera pra abraçar a causa dentro de um tema tão polêmico, porque é polêmico ainda, né? A ideia de bater papo hoje é porque, infelizmente, ainda é polêmico, mas pelo bom sentido, acredito eu, né? Sim, polêmico e acaba que a gente que está envolvido com outras coisas, outros negócios, né, lida com o público diariamente, foi Desafiador, né, um cara? desafio. Falei, pô, nós vamos pôr a cara nisso, vamos mostrar isso. Será que as pessoas vão achar que a gente faz cerveja com cannabis? Será que vão associar uma coisa com a outra? Eu falei, pô, a causa é nobre, a gente começou a ver o resultado, começou a ver pacientes tendo melhoras assim incríveis Que mesmo. show. Vamos aí, cara. Vamos Vamos abraçar. mostrar porque faz parte Porque a evangelizar, mostrar para as pessoas. Porque a o que Bracuca, é. a sigla não é Bragança, é brasileira, né? Vocês colocaram, né? E aí, pelo como desafio, pelo tamanho do então. desafio, porque até então, nesse contexto, a gente ainda estava falando de um período onde não existia recurso nenhum além de importar. Então, um medicamento à base de cannabis era exclusivamente importado. Nada de produção local. Nada. Não, Nada. exceto pacientes que tinham autorização para cultivar em casa e exclusivamente aquela associação no momento, a Abrace, né? Mas aí, Curi, quando você vem com essa ideia, você foi buscar primeiro um apoio legal e buscar pessoas do seu lado. Como que você escolheu essas pessoas para fundar a Bracuca? Por Como que foi? afinidade, Afinidade. por... E quem que veio primeiro? Como foi a ordem das pessoas? Bom, Só eu para entender. procurei o Bruno para a Bruno. parte jurídica, né? Uhum. Chegamos nesse... Vão bebendo, tá, gente? Nesse modelo. Depois eu fui para quem estava dentro de casa, né? Meus dois sócios, né? O Alfredo, o Tarcísio, o Tiago também, né? Que ele é engenheiro ambiental. E formamos um grupo ali, todo mundo se deu muito bem, né? Com o mesmo interesse, todo mundo falou, vamos embora, né? Vamos mostrar a cara, né? A primeira pergunta que me fizeram foi, pô, Curi, mas você é médico, cara. Você já tem seus pacientes aí, cara. Você vai se meter nisso, Mas uma cara? sarna para se coçar. Então. Não vão te julgar como médico, Então. um neurocirurgião falando de cannabis. Você Mas ficou com medo né, desse preconceito ou não? Cara, inicialmente, isso passou pela minha cabeça, mas também rapidamente eu falei, pô, peraí, né? Se você quer andar para frente, você não tem que ficar olhando para trás, né? Perfeito. Você tem que evoluir e vambora. Não tem argumento contra a melhora de um paciente. Você pegar um depoimento de alguém que sofria, que tomava um monte de remédio, não tinha melhora, e de uma hora para outra tem uma solução dessa... Porque até então, quando você falava que as pessoas podiam, talvez, cultivar em casa, mas por medidas legais, né? Habeas corpus. Total. E hoje ainda é assim. Hoje ainda é assim. É. Mas isso acontece em função das pessoas confundirem muito a questão da planta, da questão medicinal, da questão de cura em relação à droga, à parte ilícita? O que Porque é diferente, né? Sim. Sim, totalmente falem. diferente. Essa é um grande Que a galera- paradigma que a gente precisa quebrar. porque Que a galera que cannabis tá- é uma coisa, Maconha, droga é maconha outra. Cannabis, na verdade, cânhamo, né? Eu acho que a melhor separação seria essa. Cânhamo e cannabis, né? A cannabis é uma só. A Tá. planta é uma só. É uma só. Né? E
dentro da planta existem algumas substâncias, né? Umas delas são os canabinoides, Tá. né? E dentre os principais a gente tem o THC e o CBD, que é o Tá. tetrahidrocannabinol e o canabidiol, né? A planta pode ter os dois, tá? Só que diferentes plantas, diferentes cepas, têm quantidades diferentes desses compostos, desses canabinoides, certo? As plantas que são ricas em THC são as que vão dar efeito entorpecente, Tá. né? É aquela que o cara quer fumar maconha, ele vai fazer um baseado com aquela planta com THC. E essa planta com THC, ela não serve para fins medicinais. Serve. Serve também. Também. Caramba. Também. Com restrições. Com restrições. Calma lá. Mas- Calma lá. Não é pra tudo. Mas usa. Usa. Mas pode usar. Ela não é descartada, ela é só droga. Não. Mas, enfim, tem as plantas com alto teor de THC, as plantas com alto teor de CBD, aquelas que são equilibradas, né? E para cada patologia existe uma necessidade diferente, certo? Se você pegar, né, vamos dizer, a planta é a mesma. Se você pegar a planta rica em CBD e fizer um cigarro e fumar, você não vai sentir nada, né? Então essa é a diferença de um para outro. O THC ele dá os efeitos entorpecentes, mas ele também é terapêutico. Tá. Né? A grande questão do THC é a dose. Né? A gente pode comparar, por exemplo, com morfina. Imagine que eu tenho um paciente com dor e esse paciente se beneficiaria com uma dose de morfina. Então, uma coisa é ele tomar um comprimido de morfina, outra coisa é ele tomar uma cartela de morfina. Ele vai ter efeito entorpecente, efeito colateral. É a mesma coisa com THC. Né? Tudo é quantidade. E tem algumas patologias que precisam do THC. Né? Por exemplo, dor. Né? Pacientes com dor, às vezes você tem que colocar um pouco de THC. Né? Ele precisa do THC. Com insônia, enfim. Diferentes patologias são diferentes concentrações, diferentes tratamentos. Né? Ele se torna um componente químico quase. A composição para você formar um medicamento, enfim... Só para entender um pouquinho também, o cannabis, ele é considerado hoje um medicamento, ele é terapêutico, ele é uma droga, não droga a maconha, mas ele é uma droga como um outro medicamento qualquer, como uma morfina, por exemplo, ou não? A Anvisa separou, né, produto à base de cannabis. Tá. Então ela não se classifica como medicamento, não se classifica... Mas não é como se fosse salvo engano, fitoterápico. como fitoterápico. Também não. É específico. Produto à base de Produto à cannabis. base de cannabis. Que loucura. Mas ele também... eu vi vocês comentando no início, que até você trouxe pra gente ver depois, a gente vai falar disso. Mas você ingere ele como um medicamento contínuo normal? Ou é só óleo? Ou é só... Eu vi que tem vapor, né? Tem várias formas, né? Sim. Se a gente falar, por exemplo, de Estados Unidos, né, na experiência que eu tive lá, você vê, por exemplo, canabidiol, tá? Não estamos falando de THC, mas canabidiol você encontra para comprar na rua, vamos dizer, numa conveniência. Tem bala, tem pirulito, tem refrigerante, tem café, Cerveja. tudo com CBD, cerveja. Tem até Né? cerveja. Mas lá eles consideram também como uma nomenclatura à parte, você sabe disso? Ou ele considera como uma medicação nos Estados Unidos? O CBD nos Estados Unidos é um suplemento alimentar. Suplemento alimentar. Suplemento alimentar, tá? Tem gente que toma lá diariamente, né? Muito atleta toma, tem um efeito O anti-inflamatório. COI liberou como para o uso dos atletas. Não entra como doping? não entra não mais como doping. A UADA tirou É a de... primeira mesmo? Olimpíada que vai ter esse ano mesmo? agora com... Porque a os Olimpíada é CBD. agora, né? Acho que daqui 10 Ele é um dias, né? anti-inflamatório sensacional. Para recuperação de atleta é uma das coisas que dá mais não entra no efeito. doping? Não entra mais. Não entra no doping. Não. Mas só pra galera não confundir também que tá ouvindo. Eu vou falar cannabis porque eu não sei falar os nomes que vocês falam, que é mais difícil. CBD. CBD. CBD é o canabidiol e THC. Não se confunde. Como que eles falam? A legalização de maconha versus legalização de CBD. São coisas distintas. São. Distintas. Uma coisa uma coisa é a liberdade, é a liberação da droga. Medicamento. Hoje a gente E está falando de medicamento. Não tem nada a mesma coisa que a outra. Uso Vamos usar, recreativo. eu tô lá com cartaz lá da liberação, em prol da liberação da maconha. É outra- outra outra coisa. Não tem nada a ver. Então não é a mesma luta Esse de cara vocês. que está com cartaz, ele está Não, atrás do Da uso droga. recreativo. Recreativo.
Eu falaria uso adulto. Uso adulto. Uso adulto. Uso adulto. É. Então não pode confundir que são lutas diferentes. Sim. Sim. Tá, Sim. isso é legal a gente falar, porque as pessoas às vezes acham, eu não vou apoiar o cannabis porque vai abrir a porta para legalizar a maconha como droga e eu tenho um filho que, enfim, tal. Pelo contrário, é assim, é mais ou menos isso daí, né? A associação, ela nasceu com um fim bem determinado, é um fim científico de tratamento, né? Não é uma associação vamos dizer, ativista para liberação da maconha. Perfeito. Tá? Não Tem nada a ver somos isso. contra nada, mas assim, o objetivo da associação é isso daí, é tratamento, é fazer chegar o medicamento à base de cannabis para o paciente que precisa, colocar esse paciente em contato com o médico prescritor, que isso é difícil pra caramba, né? Uma coisa que vem melhorando. Hoje a classe médica, ela já reconhece? Ou é difícil ainda, De Curi? tudo, cara. Você tem até como médicos... instituição, sim. Né? Apesar Sim. do conselho ser contra, mas é aceito. Agora, Como instituição, sim. Agora, prescritores é um desafio. Mas você individualmente... Mas você tem vários colegas que já prescrevem e... Não, cara. Ainda não. É difícil. Então tem uma cultura médica para nascer. Então a gente tem várias barreiras, né? Se a gente for ver, né? Foi o que a gente comentou no início dessa, de fato, quebrar os paradigmas. Isso passa também pelo médico. Pelo médico. Porque Primeiro ele tem que entender que ele tem que... Se ele não comprar e não entender a funcionalidade, ele também não vai receitar, né? É isso. Uma coisa interessante, né, que aconteceu. Quando eu voltei, né, me especializei, fui no congresso, depois me especializei numa outra vez que eu fui para lá e falei, bom, acho que eu estou apto a começar a prescrever. E eu fui atrás disso daí para tratar dor, né? Pela falta de médico prescritor, o meu consultório começou a ser inundado por outras patologias que, cara, não eram da minha prática, né? Pacientes com... Eu sou neurocirurgião, não neurologista, né? O pessoal confunde bastante, fala meio que tudo neuro, né? Mas Aproveita e já fala, qual que é a diferença de neurologista para neurocirurgião? Até eu me confundo. o neurologista, ele trata a parte clínica, né? Ah, O neurocirurgião a parte cirúrgica, tá. né? E, inclusive, né, que muitas pessoas não sabem, a área de cirurgia de coluna é uma das sub-áreas do neurocirurgião. Que é, né? que é a sua especialidade. Que é a minha área de atuação. Isso, minha especialidade. Né? Mas, enfim, começaram a aparecer pacientes Tudo. de várias patologias. E, cara, eu tinha que entender um pouquinho dessas outras patologias, né? Eu sempre tive o cuidado de, quando eu recebi esses pacientes, colocar eles, explicar muito bem a eles, falar, olha, eu não trato a sua doença, né? A gente faz esse tratamento aqui conjunto, né? Com cannabis, mas você continua com o seu médico, né? Você continua com ele. Se ele for tirar medicamento, baixa dose, é a critério dele, né? Saber me posicionar no meu lugar, sim. né? Uma coisa é você saber tratar, a outra você Até ficar pelo seu dando risco palpite. também, sim. Ah, com certeza, né? E Mas- são mas- pacientes delicados, né? Mas hoje para um paciente que está nos ouvindo, que eu sei que uma galera me procurou hoje, falou que vai mandar algumas perguntas para vocês, até com questões pessoais. Legal. Existe alguma restrição para a pessoa usar algum diagnóstico que se ela tiver ela não pode usar o cannabis? Ou o cannabis como um fitoterápico, como manipulado, ele é mais light? Eu não sei se posso falar disso. Na minha opinião, exceto alergia, é muito seguro. É muito seguro. É muito seguro. E aí, qual o papel comparar... da associação, então? A associação faz chegar o médico ao paciente, faz chegar o cannabis ao paciente. Qual que é o papel, qual que é o fundamento da associação hoje da Abracuca? Tá. Para que nasceu a Abracuca hoje? E quais são os desafios que a Abracuca tem hoje? Certo. Que eu achei demais. Inicialmente, havia uma grande dificuldade para conseguir o medicamento importado. Né? Então, a associação chegou para, vamos dizer, desburocratizar isso daí. Fazer isso para o paciente, né, pelo paciente, colocar o paciente em contato com o médico e, a partir daí, colocar o paciente, assim que ele recebeu a autorização da Anvisa, colocar em contato com a empresa que comercializa. Tá? Só abrindo um parênteses aqui, a associação ela não tem fim lucrativo. Muita gente pergunta se a gente... mas você não vende, vocês não vendem CBD? A gente não vende, a gente não faz isso. Né? Aliás, Cori, eu vou ter que te interromper. Claro. Aliás, assim, existe a questão
do apoio também, de incentivar as pesquisas, as ações da Abracuca. E o link está aqui no nosso vídeo, no nosso podcast, está o link do site da Abracuca. Então lá você tem formas de ajudar a fomentar isso e a melhorar as pesquisas, melhorar aí as ações da associação. Então, quem quiser compartilhar também, qual que é o site, Alfredo? abracuca.org. abracuca.org. Então, mas já está aqui no nosso... Está no sobre, né, Fernando? Está no sobre aqui do texto também. Legal. Então, a Abracuca não tem fins lucrativos. O papel dela, Curi, que eu te Não tem interrompi, fins desculpa. lucrativos, a gente não comercializa CBD, né? A gente, então, iniciou facilitando todo esse processo Anvisa, que era extremamente burocrático, colocando o paciente em contato com o médico e com o fornecedor, com a empresa, né? Conforme essas coisas foram se facilitando, a gente conseguiu dar um outro olhar, né, para a associação, né? Como é uma associação, a gente tinha que pensar de uma maneira melhor de ajudar as pessoas, né? E foi aí que a gente começou a pensar num projeto social, né? Só fazendo um parênteses, porque além de todas essas barreiras que a gente já citou, a gente chegava numa outra barreira que era o custo do remédio. O custo do medicamento, ele é alto ainda. Hoje já deu uma equacionada, apesar de ainda ser alto para qualquer tipo de padrão. Mas quando a gente começou, a gente estava falando de 3 anos atrás, $2.000. R$2.000. O quê? Um frasco que, dependendo da patologia, é para um mês. Caramba! E, Então e pacientes que tomam, assim, R$6.000 gastar por mês é comum. É comum. Entendeu? Caramba! Então é meio frustrante, porque vocês falam, pô, eu tô ajudando, tô chegando, tô abrindo portas, mas a gente chegava num ponto que falava, pô, o cara não consegue comprar o remédio. Não dá pra comprar. Muitos pacientes saíram do meu consultório com a receita e acabou. Acabou aí. A história do cara acabou aí. A gente vendo essa dificuldade aí, tudo que o Alfredo falou, a gente pensou em maneiras de como fazer isso daí chegar no paciente, dele não ter custo. A gente contou com uma ajuda de um cara que está com a gente, que é o Atílio, né? O Atílio é um cara muito legal, a gente gosta muito dele. Ele já teve uma ONG, né? Então ele tinha uma experiência muito grande, coisa que a gente não tinha, né? E ele começou a mostrar para a gente como que a gente poderia fazer isso, né? Que tipo de ações a gente podia fazer para realmente ajudar essas pessoas, porque não adianta nada ter a receita e não ter a medicação, né? Hoje em dia, acho que o projeto social aí que a gente está tocando mais, né, que a gente está dando bastante foco, a gente vai pegar alguns pacientes, né, pacientes que já são selecionados, né, daqui da Prefeitura de Bragança, pacientes realmente que não têm condição financeira, tá? Então isso a Prefeitura já tem essa triagem e que tem patologias que se beneficiariam com cannabis, né? Para quê? Para pegar empresas, enfim, a pessoa física, qualquer um que queira doar para poder custear esse tratamento do paciente. Hoje todos os medicamentos ainda continuam sendo importados ou o Brasil já produz algo? Tem uma marca aqui no Brasil, né? Isso já reduz o custo um pouco ou ainda não? Se você colocar lado a lado, eu acho que é a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Muda um pouquinho a composição. O nacional ele é isolado, né, enquanto que a grande maioria dos importados é o que a gente chama de full spectrum. O full spectrum ele contém outros canabinoides, outras substâncias da planta, né, e essas substâncias elas dão um efeito potencializador do CBD, né? Estamos falando do projeto social, né? Então, assim, além da gente fornecer, da gente conseguir, conseguir subsidiar e de alguma forma fazer o remédio chegar no paciente. A gente tem um viés porque, só complementando, quando muitas vezes esses pacientes, eles já estão no último da esperança, sabe? O cara já tentou... E é dor mesmo. Também dor, mas ele já tentou todos os tratamentos, normalmente ele já vem com uma situação bem frágil, tanto ele, a pessoa, o paciente, mas também a família, todo mundo já está meio abalado com isso. Né? Porque dá para usar para tratamento de câncer, dá para usar para um monte de coisa.
Então, a Abracuca hoje, ela olha para isso também. Então, a gente recebe esses pacientes carentes, a gente faz essa triagem, né, junto com a prefeitura, junto com a Atílio, mas vai além. Então, a gente pega a família, passa para tratamento psicológico, para todo mundo entender o momento da doença, o momento E não do julgar tratamento. também, porque ainda existe preconceito. Né? Sim, lidar com Que é tudo difícil isso, né? Muita. Tem gente que pede para não falar, para não dizer para ninguém que toma, porque tem medo. Tem medo. Que Eu tive um loucura. paciente, A gente dá cesta básica pro cara quando ele não tem condição. É nesse nível. É nesse nível. Nesse nível. É. e dá profissionalizar esse pai, essa mãe, esse familiar ali. Então, o intuito da gente é isso daí. Você comentar que você teve um paciente? Eu tive que, puxando um gancho do que ele falou, né, que a pessoa não pode nem falar, né, que está tomando. Eu tive um paciente que ele acompanhava com uma outra colega e ele tinha um problema oncológico e conversando, e ele teve uma resposta muito boa, né? E num evento que a gente fez, eu não lembro se foi em Extrema, não lembro, um dos eventos que a gente fez, eu pedi para gravar um testemunho. Ele não quis gravar e me explicou por que ele não queria, porque ele falou para mim que se a médica dele soubesse que ele chegou a perguntar para ela, se a médica soubesse, ela abandonaria o tratamento dele. Olha que loucura. Preconceito no nível de médico. Não pode Só tomar. que aí- Se você tomar, eu não vou te tratar mais. Aí, Curi, falando como médico agora, Curi, acho que por toda a sua experiência e falando que se não existe, talvez se uma contraindicação fosse uma alergia, o que for, algo que pode fazer tão bem e não pode fazer mal, né? Por que ainda existe uma resistência, talvez, da classe médica em não acreditar, e não receitar, e não atender, e não estudar, pelo menos, ou buscar informação, porque talvez não está nem buscando informação também. Né? Não quero... É isso, Du. É a falta de informação. É isso. Falta de informação. Tá? Não dá para dizer que... Preconceito. O cara já pôs na cabeça que é droga e não quer falar sobre isso. Mas não dá para generalizar. Claro, né? Não dá para sem generalizar. discussão, sem generalizar. Tem muito colega que não prescreve porque não sabe. Ele falou, não vou me meter. Já é prescrever. Mas aí a Abracuca cannabis. tem um papel também de tentar formar esses médicos a entenderem? Sim. A gente está agora, né, o nosso projeto do momento agora, que a gente está dando bastante enfoque agora, é a nossa live de aniversário. Né? Na sequência, né, já está engatado nisso daí, a gente vai começar uma campanha que chama Seja Prescritor. Essa campanha para que é? Justamente para pegar aquele médico, aquele cara que está entusiasmado, que queria saber como, não sabe, não prescreve porque não sabe. Né? Então é pegar ele... Entender mesmo. Entender, fazer um curso, desmistificar, explicar, né? Porque as pessoas acham que você vai tomar um CBD, você vai ficar muito louco. E não é isso. Não Como é. que age, Curi? Como é que funciona a medicação? Você até trouxe aqui, não posso ver? Sim, pode ver, claro. Isso geralmente ele vem num frasquinho. Esse frasquinho é um óleo, né? Ele pode ser oleoso ou pode ser base de água. A extração tem vários tipos de extração, mas geralmente é feita com tipo um solvente, vamos dizer assim, né? O paciente tem que ir tomando, né, todo dia, né? Como eu falei antes, é um suplemento, né? Assim que ele tem que ser visto, né? E o que ele vai fazer? Ele vai modular o que a gente tem na gente, que chama sistema endocannabinoide. Tá? A gente tem os nossos próprios canabinoides, né? A gente tem 2 canabinoides que a gente produz, né? Que se encaixam exatamente nesse receptor, né? Do sistema endocannabinoide. E a única coisa que se encaixa nesses receptores, fora esses 2 que a gente tem, são os canabinoides que tem na planta da cannabis. Né? É engraçado, parece que ela foi criada para isso, porque ela encaixa certinho no receptor. E a galera não entende isso ainda. Não entende. Puta que pariu. Não. Mas aí, assim, vocês estão falando muito de dor. O foco é 100% dor ou Não. ela age em outros Não. frentes também? Não. Dor é uma das coisas, né? Mas assim, para epilepsias de difícil controle, né? Então,
Dá exemplos, coisas até de fora do país, enfim, coisas até que não chegou no Brasil, mas assim, tratamento, você fala, você não acredita que com cannabis é possível tratar isso. A epilepsia é emblemático, é um caso que salta os olhos, assim. Você pega vários relatos, o cara tem 100, 150 crises por mês e cai a duas. Por dia. O cara tem mais de 50 crises por dia, o paciente. De epilepsia. Assim, vamos de deixar uma coisa convulsão. né, certa aqui. Não funciona para todo mundo. Como qualquer medicamento. Não é para todos os casos, tá? Então, assim, não pode ser visto como um milagre da medicina, tá? Isso é uma coisa que no consultório a gente tem que deixar muito claro, né? Não é assim, eu tenho epilepsia de difícil controle, pronto. Resolvi Salvou. meu problema, Não é agora assim. eu preciso de cannabis. Não é. Não é assim que funciona. Ela não responde igual para todo mundo, tá? Mas, vamos lá, epilepsia de difícil controle, Parkinson. Eu achei no fantástico uma matéria de Parkinson que foi gravada, uma evolução, quase um time-lapse com uma pessoa que ela tremia Isso. e parou. E para. Chega Sim, a parar. Chega né? a parar. Eventualmente. Alzheimer, né? Aqueles pacientes que estão geralmente pacientes agitados, de difícil convívio, autismo, é muito legal também. Tem bastante paciente que melhora de autismo. Então tem criança que usa cannabis Tem. e pode. Muito. Tem. Não é só, não é... Ou Tem. seja, existe uma preocupação com isso também. Então, porque senão Com você fala, certeza. a maconha droga é uma droga adulta. A cannabis não, a cannabis pode tratar criança. Vamos dizer assim. Cannabis é tudo, entendeu? Mas a cannabis pode tratar a criança ali sem dar efeito entorpecente, vamos dizer assim, né? Autismo a gente tem aqui, né? A associação chama Amadas, aqui em Bragança. A gente tem alguns pacientes que tratam também com CBD. Conseguiram medir resultado já? Alguns. Os próprios pais, Os né? próprios pais. São crianças lá, né? Mas os próprios E pais. deve ser enriquecedor ver um resultado, né? Demais, cara. Ué? Você pegar um cara que estava parado numa cama, que tinha sofrido um AVC e 2 anos que não tinha nenhum movimento e... Quanto tempo? Uma semana? A gente teve um atleta... Uma semana depois o cara estava andando. A gente teve um atleta daqui de Bragança, um lutador. E ele teve um AVC, né? O cara no auge da carreira dele e tal, ele teve um AVC e ele teve um déficit de um lado inteiro do corpo. Com uma rigidez grande e muita dificuldade. E conhecido nosso, né? E prescrevemos para ele, né? Ele conseguiu, né? Teve acesso ao CBD, começou a tomar e se trouxesse ele aqui, ele ia falar maravilhas assim, né? Ele vem andando. Eu vi um vídeo dele. Você sabe quem é? Eu sei quem é. Eu vi o vídeo dele esses dias. Eu vi ele andando na rua esses dias. Então. Eu vi. É absurdo, né? Esse é um mote, assim, isso é o que desperta a maior vontade da gente continuar o projeto e ver esses resultados. Então, a gente vê resultado, a gente vê a galera se tratando, a gente vê o COI, o COB, enfim, Comitê Olímpico Internacional, permitindo usar para fins de tratamento do atleta durante as Olimpíadas. E mesmo assim, as pessoas não enxergam isso como uma pesquisa fidedigna, como algo que deve ser acreditada. Onde você acha que pega? A gente Qual está evoluindo. Então, qual que é o mito hoje? É de achar ainda que é entorpecente? É difícil, é uma falta de conhecimento, falta de conhecimento. Informação. Pra mim, informação. Lobby também, né? Tem um pouco de lobby. É difícil falar, mas tem. tem. Vamos pensar aí num olhinho aí que você tira de uma planta que resolve, ou pode resolver uma pancada de doenças aí. Que você pode plantar na sua casa, né? Num cenário sem proibições. Sem proibições. Imagina... Quando você fala que tem autorização de algumas pessoas que produzem em casa, mas daí como que elas fazem o uso? A produção em casa ela é meio delicada, porque justamente como a gente citou as plantas e cada uma tem as suas próprias composições, o fato de você produzir em casa, o maior desafio é você saber o que você está produzindo. Identificar então, qual é é difícil você saber categoria exatamente ali, né? o strain, a semente que você está usando e tal, e aí você pode correr o risco sim, de estar dando uma coisa que não deveria para uma pessoa que você não queria. Que não queria. Então esse é o grande desafio de se fazer em casa. Agora na indústria, num
em grande escala não tem esse quando desafio, você fala, não tem quando você fala, nada. Tem quando você algum- fala lobby também, é lógico, né? Você tem algo que pode reduzir, pode, né, eu vou usar muito o pode, né? Pode reduzir a dor ou pode minimizar uma epilepsia, um Alzheimer, enfim, um Parkinson. Muita gente vai ser prejudicada, né? É. A gente tem aí um buraco muito embaixo que talvez a briga seja dura, né? Pois é. Pois é. É difícil. É não pensar na saúde do paciente, pensar na economia no bolso, que é o que pode acontecer, né? Pode acontecer. Apesar de ver que a indústria de cannabis, mundo afora, só cresce a 2 dígitos já há alguns anos. Tem exemplo de indústrias fora que eram farmacêuticas e verteram ou tem como segmento cannabis ou não? Não se falam? Ou são... Olha, eu não sei te dizer lá fora, a minha grande referência é dos Estados Unidos, né? E lá a indústria farmacêutica ficou totalmente de fora, né? Não quis também. Foram outras empresas, outros começaram a produzir. terceiros começaram a fazer e a empresa farmacêutica mesmo estava de fora. Aqui no Brasil a gente está vendo, né, com as últimas autorizações, que as empresas estão se interessando, né? Teve uma Então, votação no Congresso agora, não teve? Teve. Agora, recente, acho que Sim. em junho, Menos acho. de mês, Acho que menos de um mês, né? Sim. Teve uma votação e acho que só uma pessoa votou contra, né? Só. Não, o de agora foi, na verdade... Eu vi alguma coisa agora disso. Na verdade, não. Na verdade, teve agora, né, de um projeto de lei para cultivo de cannabis no Brasil, cannabis medicinal. Na verdade, não foi uma pessoa que votou contra. Na verdade, teve um empate e teve um voto de Minerva do relator, se eu não me engano. Tá. Então, foi extremamente acirrado. Tá. Né? Que, se eu não me engano, foi justamente para cultivo, etc. Tá. Imagina também o lobby O lobby que é. com isso daí. A gente está num momento tão estranho da legislação no Brasil que, de alguma forma, hoje já é permitido se produzir o remédio, mas não se pode plantar. Então você precisa obrigatoriamente usar insumos importados. Então, mas daí, se a gente for pensar nessa lógica, né? Se indústrias acham isso, pô, peraí, vamos pensar economicamente. Produzir isso pode ser rentável em larga escala, no curto espaço de tempo e tal. Né? Se uma entidade de classe como o CRM abraça uma causa, aposta e verbaliza que acredita como um fim de dor, isso não dá uma proporção totalmente diferente, talvez? Eu estou colocando o coelho em saia justa. Mas assim, a gente está falando muito de prescrever, né? Um dos grandes entraves, aí para a gente não falar lobby, tem um entrave legal que a maioria das grandes farmacêuticas, nas regras de compliance dela, não deixam brechas para fazer uma pesquisa com uma droga que é proibida. Ilícita, né? Ilícita. Então você começa daí, você tem que começar quebrando a ilicitude da coisa para você começar a abrir campo para pesquisa, para eles poderem desenvolver os remédios. Então, mas hoje no Brasil quem pesquisa? Hoje tem entidades que pesquisam? Tem universidades, tem empresas associadas a universidades. Porque... Mas com uma grande dificuldade, porque você não pode plantar para você pesquisar. Né? Você não pode. As sementes tem que trazer importado. Você pode pesquisar comprando lá fora que custa R$2.000 um pote. E já está pronto, né? Você não vai pesquisar o que já está pronto. Então é muito estranho isso, porque ficou num limbo a coisa toda. É estranho. Então tá melhorando, né? A gente já viu aí alguns avanços na lei. A liberação do uso de como remédio foi um grande passo. Essa discussão agora sobre plantar também está bem em voga lá no Congresso, que vai abrir o espaço de fato para a pesquisa poder deslanchar. Né? Sim. Mas hoje, pensando em Brasil, hoje a gente tem uma ideia do quanto a população já está buscando isso, ou quanto existem forças junto com a Abracuca para buscar, além de outras associações. Vocês comentaram que quando vocês nasceram tinha só uma. Hoje existem mais pessoas buscando por isso? Como é que está isso hoje? Com autorização de cultivo, existia uma. Uma? Só. Né? Algumas outras associações tem até que tem bastante, né? Mas é aquela coisa, é aquela luta. No meio a gente também vê aquele ativismo, né, de liberação de uso adulto. É uma coisa ainda... Mas a pessoa pode julgar que se ela usar o medicamento, ela pode sentir a mesma coisa que uma pessoa que usa o entorpecente sente? Se for um óleo
um óleo, se for uma extração com THC, vai sentir isso. Vai tá? sentir. Hoje, aqui no Brasil, não pode se comercializar, tá? nenhum produto à base de cannabis acima de 0,2%, tá? De THC. Tá? Tem pacientes que precisam. Tá? Tem pacientes que têm que usar. Né? E o que eles fazem? Eles recorrem ao paralelo. Né? Tá. Se a gente comparar com os Estados Unidos, você vai conseguir comprar como medicamento. Tá? Porque mesmo lá existe... o CBD ele é autorizado nos 50 estados americanos. Tá? O THC, para uso medicinal, tem os estados que aceitam. E o THC, para uso adulto, tem os estados que aceitam. Então, não é todo mundo que aceita tudo. Né? Aqui no Brasil, o que dá para ter é CBD. Só. Se a gente está falando de THC, é alguém que fez extração em casa, é alguém que comprou do fulano. Você nem consegue importar THC no Brasil. Não. Mesmo em forma de medicamento. Não. Importar não. Não acho que por regras internacionais, então, mas daí... tipo o tráfico de drogas, vamos dizer assim, vamos generalizar. Então, mas aí você fala, eu me fico revoltado com essas coisas. A gente também. Não é? Não, e é toda uma burocracia, todo um cuidado para isso daí, que é tratado como suplemento lá fora. Se todo esse cuidado fosse para o THC, né, para fins medicinais, vamos dizer aqui, por que não poderia? Né? Essa é a grande questão. Tem toda uma burocracia, tal, uma dificuldade, um negócio que é um suplemento alimentar lá fora. Né? Pega essa burocracia, tudo bem, põe regras para isso. Mas permite o paciente que precisa importar o seu THC, né? Já que não se libera fazer aqui no Brasil. Né? O ideal era fazer aqui no Brasil mesmo e o paciente não depender de pegar a extração do fundo de quintal do fulano. Sim. Porque outra coisa que acontece bastante, né? O paciente está usando um óleo que tem THC, ele precisa disso daí, tá indo bem, está melhorando. Ele vai comprar um outro frasco, está totalmente diferente. De repente para de fazer o efeito. Ou ele ele troca, aí ele começa a ter muito efeito entorpecente. Isso as extrações caseiras. O COB permitiu só o CBD ou os dois? A UADA liberou o CBD. CBD. Cara, então, já é um avanço absurdo. Porque se a gente pega... Eu não sei se tem algum advogado assistindo a live, pode até comentar depois. Eu não sei juridicamente a droga entorpecente. Né? O usuário do entorpecente hoje, ele comete um crime da maconha? Eu não sei isso juridicamente. Eu sei que o traficante ele é preso, mas se a polícia... Acho que uso não. Acho que uso não. Descriminalizado Então, aí você fala assim, se o uso da droga para fins adultos, recreação, né, já não é mais... Não é tão punido, eu não sei se é crime, eu não posso estar falando uma grande besteira. Talvez se tiver alguém da, acho que tem. da delegacia de advogado assistindo, manda pra gente. E aí você usa a droga como fins medicinais, porque são custos diferentes também, né? Se a gente for pensar hoje em tráfico, não onde entra a questão ruim, né? Quanto custa um tratamento com uma droga, como chama? THC. Com a droga, com a cannabis, THC é o entorpecente. E quanto custa o entorpecente? Né? São valores diferentes. Sim. A pessoa que vai se tratar com aquilo, se ela fosse um usuário, né, ela talvez ia para a droga, talvez na marginalização, né, na parte ruim. Né? Se a gente for pensar, são coisas distintas. Né? Eu acho que assim, o cuidado tem que ter. É a mesma forma quando a gente fala do álcool. Eu estou viajando agora, eu vou popularizar, né, jogar uma coisa, mas o cara ele pode ser alcoólatra. Então, o álcool é a principal droga do país hoje. O álcool é a principal droga do país hoje. Né? O cigarro normal é a principal droga do país hoje. São os principais. Álcool e cigarro são as principais drogas do país hoje. Peraí. Para isso eu não barro. Né? Então, lógico que o extremo de tudo gera o alcoolismo, gera o cara que está com problema no pulmão pelo cigarro, enfim, tudo. Mas aí você pega um medicamento que pode te ajudar, sem efeito colateral, e ainda existe a barreira. É totalmente sem sentido. Não dá para entender. É difícil você ver o álcool ser regulamentado e cannabis não. É
difícil. Na minha Não, opinião, e detalhe. Não, e o incongruente a coisa. álcool você fala para fins de recreação, Uso adulto. uso adulto. Uso adulto. O cigarro, Também. recreação, uso adulto. Aí o cannabis, fins medicinais, não pode. não pode. Não pode. Que loucura isso, cara. Eu quero ver um dia a gente tá aqui falando disso de uma forma mais leve. A gente também, cara. Porque a gente dá uma sensação é inconformado com isso. é inacreditável. Não pode ser isso, não faz sentido as pessoas fazerem tão bem, né, melhorarem tanto a qualidade de vida e a gente não falar que, pô, qual Também- o problema de dar o crédito pro negócio? Então, mas de verdade, eu não sei. O Curi vai me bater quando acabar a live. Hoje a gente é amigo Não, pessoal, mas vai bater. Mas tranquilo. assim, eu ainda acho que assim, o ponto tá a classe médica, cara. É. Na minha cabeça, se a classe médica compra, prescreve, fala, funciona, eu acho que a força fica diferente. Porque se o usuário vai brigar lá e falar, olha, eu tenho epilepsia, o meu pai tem Alzheimer, tem Parkinson, ele precisa usar por causa disso, ele nunca conseguiu, ele tem 50 ataques de epilepsia por dia, lá, é uma coisa. Agora você fala assim, opa, peraí, o médico que trata uma dor de outra, eu não sei como é que fala, não é categoria em medicina, como é que fala? Patologia. Outra patologia, Uhum. ele vai aceitar, opa, peraí, por que não testar? Porque talvez se a gente entende, nossa, eu tô viajando muito agora, se a gente entende o cannabis como um suplemento, ele não vai deixar de usar o medicamento dele regular, ele não vai deixar talvez Sim. de tratar ou de fazer uma cirurgia, ele vai minimizar talvez, ou talvez dar um conforto melhor para essa pessoa que vive numa condição difícil demais. Né? Então, a leitura, eu não estudei nada hoje de vocês, eu gosto de vir com cabeça livre. Tanto quando vocês me perguntaram Uhum. qual o roteiro do Flay, não tem. É papo de boteco. Eu quero perguntar o que rola por curiosidade. Né? Mas vendo isso, eu acho que assim, se a classe médica apoiasse um pouco mais no sentido, eu acho que talvez assim, farmacêutica vai pro buraco, não no sentido pro buraco de não vender, pro buraco de dane-se os seus lobbies, dane-se o que você tá achando, mas assim, vamos entender que o negócio funciona. Né? É muito triste isso. A gente viveu isso agora nesse último ano com a questão da vacina. Foi a mesma coisa. É. Porra, eu não vou tomar vacina porque eu não vou tomar porque alguém tá ganhando dinheiro com isso. Cara, Não, não faz dane-se. sentido, né? Toma a vacina, pô, vamos se proteger. E o negócio funciona. É. Curiosidade, vocês dois já experimentaram para tomar por algum motivo o cannabis, por alguma dor que vocês tinham alguma patologia de vocês? Já vivenciaram isso ou não? Não por problema de saúde, mas já tomei. Já trouxe, algumas vezes que eu viajei. E, assim, Mas entra no Eu Brasil? tomo por ansiedade. Entra. Eu tomo por ansiedade, não por Ansiedade. dor. É. Para fins psicológicos funciona também, Curi? Também. Depressão, Também. essas coisas também? Também pode ajudar, sim. Pode ajudar. Porque eu Ajuda vejo, bastante. né? Porque eu vejo assim, eu não entendo disso também. Vou entrar em outras áreas, amanhã vão me massacrar de eu ficar, as psicólogas vão me matar. Mas eu vejo quando a gente faz é um pré-julgamento, né? Mas você fala assim, o entorpecente como fim de entorpecente que as pessoas falam do barato, do relaxar, lá. Uhum. Quando você pega o medicamento, você fala assim, putz, a pessoa tem um transtorno bipolar, a pessoa tem uma agressividade muito grande, e isso pode contribuir também na questão psicológica, sem ser um medicamento tarja preta, sem ser um medicamento que pode interferir em outras coisas, ou até, eu não entendo disso, mas ferrar outros órgãos, ou, Uhum. né? Opa, peraí. Né? Mas hoje você falou, eu viajei, eu trouxe. Entra no Brasil? Entra. Você precisa ter uma autorização, né? Na verdade, quando você faz o cadastro Anvisa, ou você vai pedir autorização para importação por correio, né? Na verdade, nem pode ser o correio, tem que ser algum sistema de correio. FedEx, DHL, essas coisas. Isso. Tem Mas que ser. Vamos fazer um exemplo. Ou- Historinha. Eu sou seu paciente, trato de É. coluna, tenho uma dor absurda e você É. entende que o cannabis pode ser um Certo. medicamento para eu usar. Você Certo. prescreve. Aham. Mas não é só eu ir comprar. Como que funciona o processo daí? Não, O meu médico prescreveu. E aí, Tá, se a gente está falando do importado. do importado. Né? Porque Isso. hoje eu posso fazer uma receita para você no consultório, vai na farmácia e compra lá. Ele vai comprar o que é feito aqui no Brasil. Tá. Vamos Tá. passar no importado. Vamos pensar no importado. Importado, você precisa dizer primeiro se você vai Buscar, se buscar, você vai você vai lá, vai viajar, vai trazer como bagagem acompanhada. Se alguém vai trazer para você, ou se você vai pedir para entregar na sua casa. Aí você pega a sua autorização e faz o meio. Agora, Na um verdade, detalhe, você precisa da autorização, do laudo médico, né?
passando. Hoje não precisa mais. É, verdade. Hoje não precisa mais. Antes precisava de um laudo médico. Detalhe, Explicando. isso para Brasil. Lá nos Estados Unidos, se você quiser comprar uma caixa e botar na mala, lá não tem controle nenhum nesse sentido, porque é um suplemento. Imagina, é como se fosse eu comprar um cálcio ou um óleo de peixe, né? Eu sempre quando eu vou para os Estados Unidos, a minha mãe me pede para trazer os potão de fish Ômega oil, 3, né? Ômega 3. É a mesma coisa, eu vou lá no Walmart É. e compro como suplemento. É isso aí. É isso aí. E, Aí quando chega aqui, você tem que ter todas essas provas para conseguir desembarcar. para entrar, se for entrar com isso daí legalmente, você tem que estar com tudo direitinho. Tudo é assim, é a sua autorização da Anvisa, né? Você recebeu sua autorização, você vai ter um papel, você passou lá na alfândega, ó, tô trazendo CBD, minha autorização tá aqui, tá registrado e beleza, você entra. Agora, autorização de novo, Normal. voltando. CBD. 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 Você vier com... Você vier com THC, THC, você tá fazendo tráfico de droga. É isso. Tráfico de droga. Ele entra como tráfico de droga no Brasil? É. Você pode, por exemplo, Caraca. vamos dizer que você está em Los Angeles, tá? Tá. Está em Los Angeles, a Califórnia é um estado que você pode usar a maconha, não é crime, nada, uso adulto totalmente liberado, né? Quem faz a fiscalização nos aeroportos são funcionários estaduais. Então, se você tiver cannabis na sua mala, na Califórnia, se estiver pegando um voo, sei lá, você está vindo para o Brasil, tá? Isso já ouvi relato que aconteceu. O próprio policial lá, ele vai, sei lá, abre sua mala, pô, é cannabis? Tá bom. Ele põe na sua mala e você vai embora. Não é crime você sair de lá, mas é crime você entrar aqui. Né? É curioso. Que coisa, cara. Curioso. Que loucura isso. E hoje as pessoas que estão nos ouvindo, que querem buscar mais informações disso, ela encontra hoje na própria Abracuca. Vocês têm bastante, vocês publicam algumas coisas lá para saber disso. Existe algum apoio também nisso? Olha, a gente atende muito pessoalmente. Tá. Né? É uma coisa, é um projeto da gente, a gente fomentar nosso blog. Não Tá. é uma coisa que hoje a gente deu atenção, né? Entre todas as coisas que a gente tem para fazer, o blog é uma ideia, tem no nosso site, acho que tem um link lá no nosso site, mas não é uma coisa que a gente Fomenta. está alimentando, está fomentando. Mas a grande questão assim da gente é a parte de acolhimento. Perfeito. Então, assim, o paciente ligar lá, ele vai ter as dúvidas dele respondidas pelo Atílio. O Atílio é médico também? Não. Não. Dúvidas Se técnicas ali. Se ele não souber responder, ele vai levar para a parte técnica, né? É a parte médica vai falar comigo, é a parte legal vai falar com o Bruno, Vai sei ter lá, todo o suporte ali. tem o Thiago, enfim. Ô Curi, dentro hoje da Medicina Brasil hoje, quais as principais patologias que já começam a pensar um pouquinho? É mais neuro mesmo? Começa a pensar um pouco na cannabis ou outras patologias já começam a enxergar Especialidades? especialidades? Tá. Você falou que era patologia? Eu perguntei qual é a categoria do médico, falou patologia. é. Não, é categoria especialidade. da doença, né? É, De categoria da caramba. doença também. Não, é especialidade. Olha que burro. A gente fez uma pesquisa uma vez, para ver quem prescrevia cannabis, né? Foi um pessoal de uma consultoria que fez pra gente e a gente chegou aí em 4 especialidades, né? Neuro, vamos falar agora, eu vou juntar neurologia e neurocirurgia, mas vamos dizer a parte de patologias neurológicas, reumatológicas, neuro, psiquiatria e reumatologia. O 4º lugar que eles mostraram para a gente, né, que eram os 4 mais relevantes. O 4º lugar aparecia como clínica médica, clínica geral. A gente entende que, e depois ortopedia, né? A gente entende que esse clínica geral sejam colegas médicos que não registraram seu título no CRM. Então vamos pular esse clínica geral aí e vamos colocar as 4 principais como neuro, psiquiatria, reumatologia e ortopedia. Tá? Em ordem do maior para o menor. O psiquiatra, ele Mas pode? isso é novo, tá, Du? O psiquiatra Porque, pode? Né, Pode. Querendo ou não, foi bem recente, né? Quando liberou. Porque até então eram só 3 médicos, né? Que faziam. Não, antes Era só bem- podia ser prescrito por neuro neurocirurgião, né? neuro e psiquiatra, se eu não me engano. É. Acho que é neuro e psiquiatra. Tá.
Então era muito depois mais abriu. restrito. Isso abriu menos de Já é. 2 anos, talvez. Já é um avanço Um isso. avanço, Sim. com certeza. Porque era exclusivo, só três médicos, só 3 especialidades, Podiam. dar a receita do medicamento. Então você criava mais barreira de entrada ainda, mais dificuldade para o paciente conseguir. Existe algum relato de tratar dependente químico com cannabis também? Existe. Tem. Sabe aquela história de maconha é droga de entrada? Porta de entrada? Porta de entrada. Então, foi uma discussão muito legal que eu vi num congresso em 2018, também na Califórnia. E o colega que fazia a palestra, ele mostrou que realmente não é porta de entrada, né? Droga de entrada. E o contrário, né? Ela, para dependentes químicos, ela estava funcionando muito bem para tratar esses pacientes, para tirar a dependência química dele com o tratamento com cannabis. Então eles estavam trocando, vamos dizer, uma droga sintética, uma droga pesada, pelo tratamento com cannabis. Tem tratamento com THC, usa THC? Sim, usa THC. Mas não dá para você comparar. Né? Não dá para você comparar uma droga sintética com um paciente que é um dependente químico realmente com um paciente que está fazendo uso de cannabis e diminuindo aquilo. É muito interessante. Porque eu não sei, né? A gente vai entrar em uma discussão que eu acho que nem cabe, mas talvez a evolução dos transtornos ou dos problemas que podem dar para um dependente químico de uma droga sintética comparado a um tratamento com cannabis que talvez pode até suprir parte do que ele desejava naquela droga. É importante. Outra coisa muito importante, né, muito interessante, que foi notado nos Estados Unidos, que lá nos Estados Unidos existe um grande problema com os opioides. Né? Os opioides são as drogas, vamos dizer, os derivados de morfina. Morfina e a classe da morfina, vamos falar assim, né? Que são medicações de alto poder de dependência. E nos Estados Unidos é vamos falar epidemia, é um grande problema de saúde pública, o abuso de opioides. Né? Quem já viu o seriado do Dr. House, ele tomava os remedinhos dele para dor, é isso daí, é opioide. Né? Tanto que virou um grande problema a ponto de hoje em dia ter pacientes que processam o médico por ter causado dizendo que causou a dependência do opioide, o médico causou essa dependência no opioide, responsabilizando o médico, vamos dizer assim. Em estados americanos que liberaram o uso recreativo, tá? Esse estudo foi feito nesses estados, houve uma diminuição significativa do uso de opioides, tá? Para os pacientes que estavam tirando o opioide e fazendo uso de THC. Tá? Então, como medicamento. Sim, para tratar a dor, sim. Gente, quem está ouvindo aí também e querer mandar pergunta, aproveita, já vai mandando no chat aí. Já tem perguntas, João? Tá rolando ou não? Tem algumas já? O advogado respondeu a pergunta? Qual advogado será que tá no chat? João. Vamos ver aqui quem... Caramba, peraí. Quem será que é o advogado que tá no chat aqui? Cadê? Quem que é, João? Que horário que foi? 8h22. O Bruno. Bruno Basso é de vocês, né? É o Brunão. O Bruno. Legalmente, o ato de consumir drogas por si só não configura crime. A Lei 11.343 inovou ao conferir tratamento diferenciado ao usuário de drogas, abolindo a possibilidade de aplicação de pena. Prisão ao porte para consumo. Olha aí. Galerinha que tiver perguntas, já vai mandando aqui. Deixa eu ver aqui. Pera aí. Ó, a Gabi Cesarino tá aqui. Quero esse presente também. Muito bem. Ela colocou que ainda é polêmico. Ela está em tratamento de câncer há 8 anos e usou cannabis e seus derivados em todos os processos. E ela tinha mandado mensagem hoje que ia realmente perguntar. A Vanessa, secretária de Cultura, está aqui também. Boa noite, Van. Pergunta da Marcela. O tratamento com cannabis pode aliviar dores de artrite reumatoide? Sim. Doenças reumatológicas, fibromialgia. Tem bastante paciente que melhora. Fibromialgia é um caso à parte, né? Fizeram um estudo muito legal com mais de 1.500 pacientes em que comparavam 3 medicações consagradas, né? É uma pena não ter o gráfico aqui para mostrar, mas 3 medicações consagradas para fibromialgia
e cannabis? E aí as respostas eram assim. O paciente podia dizer, não ajuda nada, ajuda um pouco ou ajuda muito, né? Então essas 3 primeiras medicações, o não ajuda nada ou ajuda pouco era o grande do gráfico, né? Quando você ia para o cannabis, baixava e subia para o ajuda muito. Ajuda muito. Era o contrário, assim, absurdo. Então serve também. O que mais que colocaram aqui? Deixa eu ver aqui de perguntas. Bragança Viagens e Turismo colocou pessoas com epilepsia recomendado o tratamento com cannabis. Acho que a gente respondeu, né? Sim. O Alberto Araújo está perguntando se no Brasil o paciente já consegue comprar o CBD. Consegue, né? Com prescrição médica, né? Com prescrição na própria farmácia hoje em dia. As farmácias de rede já tem? Tem. Tem. Talvez... E é caro ainda ou não? Vocês têm noção de preço? Varia. Quais Quais são os principais estilos? A gente está falando óleo, vapor, comprimido. Como é que é? No Brasil só óleo. Tá? Só óleo. Para vender aqui só tem uma empresa que está fazendo... Isso é óleo. Isso é óleo. E como que se consome isso? Você põe numa colher e... Gota. Gota, sim. É por gota, ou é como se fosse um xarope. Exatamente. Tá. Hoje, essa empresa comercializa, a única empresa, né, que a gente tem aqui, ela comercializa 3 concentrações, né? E então, se a gente pegar um frasco de 30 ml, que é esse tamanho aí, né? Esse é importado, tá? Uhum. Mas se a gente pegar um frasco de 30 ml, as 3 apresentações são 30 ml. Um frasco deles vai ter 6.000 miligramas, que é o mais concentrado. Esse frasco vai estar custando mais ou menos uns R$ 2.400. Isso mesmo, nacional. O nacional. Nacional. Tá? Isso. E isso dá para um mês? Ou depende da pessoa? Depende não? da pessoa. Tem pessoas que Tá? tomam mais que um frasco por mês. Pode acontecer. Sim. Se a gente fala de um, por exemplo, 1.500 miligramas num frasco, isso daí vai para 550, 600 reais. E como Curi, o médico ele tem a informação de saber quanto deve se prescrever de algo que ainda não tem tanta, não sei se tanta literatura disso ou tanta pesquisa disso. Como saber? Olha, Edu, tem literatura. Tem. Tá? Tem Legal muita saber pesquisa. Isso, né? Tá? Na verdade, um dos países que mais estuda isso daí é Israel, né? O Dr. Rafael Mecholam é um dos precursores aí, né, do tratamento com cannabis. Então a gente tem muito avanço em Israel, tem muito avanço nos Estados Unidos. Os Estados Unidos também tem bastante literatura, tá? A gente sabe, ou melhor dizendo, não existe uma dose por patologia ou por peso ou por idade. A gente tem um norte, né? E como que a gente faz esse tratamento? A gente vai aumentando a dose do paciente, vai vendo a resposta dele, até chegar na dose ideal, e aí assim a gente mantém. Tá? Por isso é importante de fazer o tratamento acompanhado, né? Acompanhado. De médico. Não E vale uma ressalva, né? Não é porque a pessoa está ouvindo a gente falando assim, olha, eu sofro com epilepsia, R$2.000 é muito caro, eu vou começar a usar a droga ilícita e vai me salvar. Não vai. Não é assim que funciona. Cara, não é assim que funciona. Sabe? Ó, vamos lá. O Rodrigo, o Digão tá perguntando aqui, ó. O CBD também está sendo utilizado, está sendo usado na medicina veterinária? Sim. Também, né? Sim. Tem todo um tratamento, tem todo um universo também aí girando em cima do... Eu vou falar muito da Gabi hoje, porque a Gabi me ajudou muito, e a Gabi, desde o início, está falando que ela estava muito empolgada com a live de hoje. Ela fala que ela, como paciente, estuda todos os dias para ter argumentos para usar com todas as pessoas à minha volta. Só ela sabe a dor que ela sente e o quanto a cannabis ajudou em todos os processos. Ó, a Laura, como uma futura médica, minha sobrinha, está colocando CBD é vida. A Laura está no... Que ano, João? 5º ano de medicina aqui em Bragança. Minha sobrinha, viu, Curi? Você está dando aula Eu não? já dei aula pra ela? Laura Guazelli, Toledo. Ô, Laura, depois escreve se o Curi foi seu professor. Eu dei aula pra ela, que vergonha. Que vergonha. Cara. Esse barbudo, parece o Capitão Eu dou Caverna. aula pro 10º semestre. Apesar que, gente, registrem isso hoje, isso vai virar um corte hoje. Pela primeira vez, o NapaCast está bebendo sob acompanhamento médico. Isso aí. É isso aí, muito bem, muito bem. Pela primeira vez, 2 Edu? 2 Edus e 2 Napas? que napa, não, Edu? Eu não ia falar disso que eu tenho que respeitar. Edu, esse papo tá um espanto. Dá um espanto, Cid. Vamos lá. Vamos lá.
Já existem estudos sobre os efeitos do CBD durante a gestação? Já tem estudo para isso ou não? Tem estudo que diz que é seguro. É seguro. CBD, eu falei. Não, você falou, eu só Falei estou enfatizando Reforçando. que não é o THC. Ó, a Bárbara é bióloga, né? A Bárbara tá colocando aqui, ó, maconha não é droga, nunca foi. Existem várias espécies de cannabis. Cada espécie é mais indicada para uma patologia. Se você quer curtir um rolê, tem uma espécie mais recreativa. Se tem insônia, é outra espécie, ansiedade é outra e assim vai. É um produto Perfeito. fitoterápico, como muitos outros são usados. Eu tô adorando o chat hoje, hein? Vamos lá. A Laura novamente colocou que crê que o maior problema é desinformação. No ambiente universitário, muitos docentes não são familiarizados com o tema, o que é muito triste. Ronaldo Salles comentou aqui, ó. Tentei importar para o meu pai utilizar para o Parkinson. Realmente não consegui. E o assunto é tratado extremamente com muito preconceito. Mesmo para importar, é difícil ainda essa Não sei por que ele não conseguiu, né? Você tem que seguir o o protocolo. passo a passo. É isso que a gente ajuda ele. Fala pro Ronaldo que a gente ajuda Legal. ele. Vamos lá, temos mais perguntinhas aqui. Acho que é o que atrapalha também é o preço, logicamente. Acho que quanto Sim. mais... Lógico, a gente tem um produto novo, ele se torna caro. Quando a gente vê mais indústrias produzindo, mais cultivo, enfim e tal. Eu estava lendo que o cannabis... O Brasil tem terras e clima propício para a produção, Tem, né? seria Pensando perfeito, em agricultura, ele não é como na cervejaria Bragantina, que o lúpulo nós temos uma dificuldade de produção no país. Sim. Mas a cannabis não, né? A cannabis não. Apesar de hoje as plantações industriais, elas são todas em ambientes indoor, né? Fechados, com... Existe plantação externa, né? a plantação externa hoje, na verdade a coisa, se a gente está falando do cânhamo, né, da maconha, da cannabis, que é rica em CBD, é muito mais do que medicamento, tá? O cânhamo produzido em larga escala, ele serve para fazer papel, tá? Imagina que com muito mais eficiência num terreno muito menor, por exemplo, de você plantar árvore, eucalipto, tá? Você consegue produzir muito mais em menos espaço. Dá para se fazer polímeros, por exemplo, peça automotiva. Mas pensando na tecido. medicação, o cannabis, eu não sei, a planta, entre o plantar, o colher e produzir, ela é uma planta de cultivo rápido? É rápido. É rápido. Ou seja, no ano você pode ter, talvez até vários plantios. Se você tiver irrigação... Um clima assim. Sim, Vamos para mais perguntinhas Acaba aqui, ó. batendo de frente com outras indústrias. Legal. Além da Imagina farmacêutica. a indústria Imagina do você acabar petróleo, que faz plástico, vai brigar com a indústria. Vai brigar com a indústria do petróleo, vai brigar com a celulose. indústria farmacêutica. Então, mas e se com a indústria colocasse, do papel, da se colocasse só falando assim, olha, vamos ter uma liberação só para fins medicinais, não vai poder ir com a indústria de papel, para outros, tal, só para fins medicinais. Porque joga Só fora? briga com a farmacêutica. Só aplica para que é pobre no Mas Brasil. vai jogar fora o resto. Também é pobre. tão besta de Ó, pensar. o Fidelis está perguntando se tem farmácias que vendem, acho que as farmácias de rede você falou que vende, né? Tem. Para agitação causada por demência, o Felipe está perguntando, às vezes é importante ter um pouco de THC. Sim. Curi e Alfredo, se vocês se sentirem que, olha, essa pergunta é melhor não responder, não tem problema algum, tá? Não tem Tá? problema, pode O Ronaldo perguntando, o CBD serve também para alcoolismo ou nunca foi feito teste de... Vocês têm alguma resposta Aí disso? não sei te responder. Tá. Nunca vi nenhuma publicação. Tá. Realmente não sei. A Gi da Chocolate Nicolate está perguntando, quanto tempo demora para o CDB funcionar no organismo? Depende de paciente para paciente, tá? Mas você precisa... Não dá para estimar, vamos dizer... Tem que tomar aí por, sei lá, uns 2 meses pra gente saber que tem um Sentir. efeito pleno, tá? Legal. É difícil falar um tempo, tá? Tá. A Mari está perguntando, existe alguma patologia para a qual o CBD é contraindicado? Olha, eu acho que não, tá? A gente tem que dizer também o que acontece, né? A grande contraindicação é a alergia, né? Você só vai descobrir que alguém é alérgico a partir do momento que ele toma, tá? O que a gente tem que tomar cuidado, o que a gente tem que pensar, tá? Se o paciente tomar o CBD associado a outras medicações, ele tem que dizer quais medicações que ele toma.
Porque o CBD pode tanto acelerar o metabolismo desse fármaco que ele toma, como também atrasar. Então, assim, isso implicaria na eficiência da dose do remédio que ele está tomando. Tá? Então, simplificando a coisa, se eu tomo um comprimido de um remédio X, o CBD pode potencializar o efeito dele ou diminuir o efeito dele. Tá. Então, eu tenho que saber isso daí e para poder ir regulando a dose. Não é tão simples quanto parece. Não é né? tão simples, não é tão, legal, vamos todo mundo tomar e beleza. A galera tá muito perguntando aqui no chat qual a média de valor, faixa, em torno de 2.000. Não, depende. A depende. partir de uns R$600, de acordo com a concentração. Com a concentração. Foi o que ele explicou. Né? Tá, um frasco importado, tá, vamos dizer aí uns $100 mais ou menos. Tá. Hoje o dólar era 5 e pouco. Hoje nós temos importadoras que fazem esse processo? Não pode. Não pode. Não pode? Ele Não tem que pode. ser feito pelo paciente. Pessoa física e a empresa lá de fora entrega na casa do paciente. E um segundo entrave desse processo é o próprio frete. Porque normalmente o mesmo valor que é o medicamento custa o frete. Aí você fala, então vamos trazer para todo mundo. Não pode. É individualizado. Então você compra o seu remédio, paga seu frete. Eu compro o meu remédio, pago o meu frete. É caro, né? Um courier, um FedEx, Mas aí DHL. dentro de um processo de importação, por exemplo, o meu médico disse que eu vou fazer um tratamento por 6 meses. Eu já consigo importar Consegue. Para você, Consegue. sim. o pacote por 6 meses. Precisa ser mês a mês. O médico tem que prescrever, a Anvisa pede que a gente prescreva um quantitativo anual. Né? Tá. E isso daí pode ser mudado, né? Conforme está indo no tratamento. Não, ele vai precisar de mais. Isso pode ser atualizado na Anvisa. E a partir do momento que o paciente tem essa liberação dura para 2 anos. Tá. O paciente pode E pegar aí para 2 anos. o paciente, lógico que na Abracuca ele tem todo o suporte para isso, mas existe todo um trâmite legal via Anvisa, então. Sim, Sim. sim. Ele pode comprar também, esse mês eu vou comprar um só. Esse mês a grana está curta, eu vou comprar um só. Não, agora eu quero comprar 6 de uma vez. Mas vale a ressalva, ganhar para o fins de frete. importar, né, Curi? Se eu quero comprar o da Farmácia Nacional, apenas com a receita, não tem processo com Anvisa nenhum. Vai lá, não é uma tem receita de processo. uma medicação normal. Hoje é fácil, Du. Tá. Tá? Hoje é fácil de conseguir o Mas CBD. é tarja preta, né? Ele é receituário B, é receituário controlado. Olha isso. Ele não é suplemento nada, aqui ele Tarja entra preta. como tarja Não, preta. Aqui é igual. Rivotril, é isso. Diazepam. É isso aí. Ô, Diazepam com vodka. O Rodrigo tá colocando aqui, ó. Me ajuda muito em crise de ansiedade. 3 gotinhas por dia me tiraram das crises de ansiedade. Questões psicológicas. O Alberto tá perguntando aqui, ó. Para quem usa o CBD, a dose é tomada em qual horário do dia? Se for durante o dia, tem algum efeito que o paciente pode sentir? Talvez uma sonolência, alguma coisa assim? Pode sentir sonolência. Dependendo da patologia, também você pode escolher um horário. Ele sente sonolência e tem dificuldade para dormir. Pô, legal, vai tomar de noite. O Elvis, sabe o Elvis que bebe na Sei, verdade? Sabe o Elvis? sei, O Elvis sei. não perguntou, mas ele tá perguntando. Ele não perguntou, mas ele tá perguntando. Porque o Elvis é um cara que não dorme. Não sei se você sabia. O Elvis ele dorme 2, 3 horas por dia via medicamento, né? Tô entregando o Elvis. O Elvis não dorme. Ele é muito acelerado, né? Para insônia, para esses fins de hábito noturno, ele é indicado também? Talvez um pouquinho de THC pro Elvis. Elvis, presta atenção aí. Espero que você esteja ouvindo. Ó, Francisco tá perguntando aqui, ó. CBD pode ser recomendado para tratamentos de dependentes? Eu pulei uma aqui. Desculpa, deixa eu pulei uma aqui. Perdoa. A Bruna perguntou: para esquizofrênico, existe algum estudo que já foi tratado? Ou você tem essa informação ou não, Curi? Eu já vi estudo que diz que intensificava a esquizofrenia e já vi um também que tratava, mas eu vou mais para o lado de que pode dar um start na esquizofrenia. Para quem já é... Para quem já é esquizofrênico. Para quem já tem a predisposição. Tá, né? para quem já é considerado tal... Então... Pode... Eu já vi as duas coisas. Tá. Eu não sei te falar com propriedade. Tá. O Francisco está perguntando aqui, ó. O CBD pode ser recomendado para tratamento de dependentes, inclusive de dependentes da própria cannabis? Olha que pergunta... É difícil. Difícil, né? Tem muita gente que procura no consultório que fala que usa para fim recreativo, adulto e que quer parar de usar. Eu acho que pode diminuir um pouquinho o efeito de abstinência, mas não sei até que ponto. É mais... Eu acho que isso é mais de uma decisão da pessoa. Existem... Na hora que a gente retira
cannabis do paciente, estou falando Do tratamento. do usuário. Na hora que a gente retira a cannabis do usuário de THC, tá? Ele vai ter um período aí que geralmente, vamos falar em média aí de uns 14 dias, que ele vai ter abstinência, vai ter dificuldade. Passando esse tempo, é uma coisa muito, muito natural, muito mais fácil de lidar. É muito da coisa de você estar com a cabeça realmente, eu quero parar de fumar maconha e vou aguentar esses 14 Então também, dias. a pessoa que vai tratar com a cannabis por um período em função de uma dor específica, não quer dizer que ela vai criar um vício como a maconha recreativa. Não. Eu vou me viciar. Pode ser um preconceito, né? Tô falando mais um mito, né? Eu vou tomar essa medicação por 2 meses e se eu viciar e virar um dependente da droga. Não. Uhum. Não. Isso não. Isso não. Outra coisa. Não. Tá. Ó, a Bárbara tá perguntando aqui, para dores em casos de fratura como cirurgia, placa, parafusos, enfim, que incomoda um pouco, existem estudos para esse tipo de dor também? Dor em geral, sim. Dor em geral. É dor crônica, né? Nesse caso é dor crônica e com certeza tem Gente, ajuda, sim. pode mandando pergunta aí que a gente tem mais tempo para responder. Dentro desse cenário hoje do Alfredo, como a população, de um modo geral, que não consome ou não precisa da cannabis, né, pode auxiliar vocês nesse processo de incentivo a deixar isso mais leve ou buscar, talvez, ferramentas para ajudar vocês? Não estou falando só financeiramente, mas eu não tenho nenhuma patologia que precisa disso, eu não uso, na minha família também não, mas, cara, eu quero apoiar essa causa, né? Existem algumas forças que vocês têm feito para tentar melhorar ainda isso? Hoje vamos pensar a gente está numa cidade de interior, lógico que o nosso podcast vai para o Brasil todo, mas pensando no interior hoje, você como médico já vê colegas seus locais já adotando essa prática de prescrever. Como é que você entende para que a população pode... Olha, questiona seu médico. Né? Você já tem uma patologia. Eu, como pessoa física, eu tenho um amigo, o Fernando, sofre de alguma dor, enfim, tal. O que eu posso falar? Questiona o seu médico se a cannabis poderia te ajudar. Essa cutucada talvez possa ser uma força. Eu sei que você vai comprar uma briga com todos os seus amigos docentes da universidade, mas não sei se... Eu estou pensando assim, como a gente pode fomentar isso, Curi? Olha, Edu, eu já passei por algumas fases assim no consultório, né? No começo, eu ficava reticente, né? Porque assim, eu tinha os pacientes que a Abracuca encaminhava para mim, que mandava para o meu consultório, né? Então, legal, com esses pacientes ele vinha e falava, doutor, eu quero saber de CBD, de cannabis e tal, então é muito natural, né? Mas no começo eu tinha alguns pacientes que eu tava conversando com o paciente e aqui dentro eu falava, puta, esse cara ficaria bem com cannabis. E como é que eu vou oferecer cannabis para esse senhor, para essa senhora? Puta, como é que eu vou falar Existe um conservadorismo nisso, agora, né, cara? Né? Existe um conservadorismo, né? Muito. Poxa, eu vou falar isso daí e o cara vai sair falando que eu sou, sei lá, que eu sou maconheiro, que eu sou médico da maconha. Cara, então no começo eu senti isso daí, né? E foi fui um pouquinho mais retraído. Hoje já é uma coisa mais natural, né? Hoje, para mim, né? Eu acredito que todo médico que começa a prescrever vai passar por essa fase aí, né? Mas para mim já é mais natural, né? Eu vou com cuidado perguntando, já ouvi falar de cannabis medicinal, de CBD, sabe o que é? É maconha, dá uma pesquisada, tá? É uma possibilidade para o seu tratamento, tá? Pesquisa isso daqui, vai na internet, depois a gente conversa. Enfim, você vai sentindo ali o paciente. Você tem algum relato de algum paciente idoso que tinha um preconceito e aí deu o braço a torcer, foi alguém próximo? Cara, não lembro agora. Ou enfim, de algum paciente que assim, você tá ficando louco, eu não vou usar isso e tal, e depois começa o tratamento, dá o braço a torcer e fala, opa, acho que não ainda. Ainda não. Tô esperando esse cara chegar no consultório ainda. Acho que tem um relato bem emblemático aí que a gente depois pode compartilhar com vocês aí, um cara que é coronel, né, aposentado lá é verdade. Um coronel aposentado da polícia. E aí ele dentro da estufa da associação na Paraíba, cheio de planta de maconha, com um filhinho no colo e falando, minha vida inteira eu combati e hoje eu tô aqui, e se eu não tivesse aqui, minha filha não estaria aqui. Cara, emocionante, arrepiar, assim, cara. emocionante. Caraca, Alfredo.
cara, 30 anos policial, vivia a vida inteira tratando como droga, combatendo, batendo em bandido e cadê? E agora tô aqui, sentado no meio de salva maconha. minha filha, né? É o que salva minha filha. É pesado. Você fica emocionado de ver. Mas será que se romper essa barreira de falar que não é não é que falar que não é maconha, né? A palavra maconha denigre o medicamento, né? É. Não é? É Maconha isso. Eu acho que você perguntou, é o jeito de ajudar, cara, é falar, é conversar, explicar para as pessoas, é mostrar que vamos acabar com o preconceito e vamos atrás de conhecimento, É trazer informação, né, cara? informação, trazer solução para as pessoas, né, cara? Para quem está precisando. A maior dor de quando você vê uma mãe dando um relato e tal é o tempo que as coisas demoram, né? Você fica aqui falando de coisas, mas uma mãe que está com um filho convulsionando no colo, ela não quer esperar 6 meses para ler e para o Congresso, 5 anos, sabe? Ela quer hoje, ela quer amanhã, ela não quer ver. O relato da Anne lá também, que é um outro bem forte mesmo. A menina tinha, quando veio, estava respondendo bem ao tratamento, de repente não conseguia mais, e você fala, e aí, você quer que eu faça o quê? Que fique... Liga daqui 3 dias que eu vou te dar um parecer do seu protocolo. Não quero ligar daqui 3 dias. Minha filha está tendo uma convulsão agora, você está me mandando esperar 3 dias. Quando você vê isso, você fala, não dá para ser assim, precisa melhorar isso, precisa... É polêmico, mas assim, o resultado é claro, né? Quando você tem uma pessoa muito próxima de você se beneficiando do tratamento, você não quer saber de esperar nada, você quer resolver, quer ver a coisa funcionando amanhã. Isso é... E tem uma coisa que é engraçada Esse também no respeito aqui. consultório, Du. Né, que às vezes eu falei que eu ficava assim, às vezes meio retraído no começo, né? Tem pacientes também, às vezes até o paciente fica retraído de perguntar, né? Eu já atendi paciente que veio da associação, né, que foi encaminhado, então quando eu vou chamar ele, eu vejo ali, esse paciente é da Bracuca, e eu fiz um teste, né? Não, mas tudo bem, o que é seu problema, tal. E, cara, tinha pacientes que ficavam totalmente sem jeito de falar. Enquanto eu não falava, ele, não, alguma coisa alternativa. Você pode colocar um sonzinho aí pra gente ouvindo. Você pode ir falando. Falei, cannabis? Doutor. É interessante. Mas é um medo, né, cara? É difícil, É um medo. É um medo. Mais perguntinhas aqui, ó. Somente com receita médica e por prescrição pode comprar mesmo nas farmácias? Só, né? Porque é uma tarja preta, né? Isso. Acho que foi comentado isso. Lucas Carrara Tomé, um salve pro Curi. Fã-clube? Não, o Lucas, amigo meu. É fã-clube? Tem fã-clube, Curi? Manda um abraço para ele. Caramba! Mas ele fez uma pergunta aqui, ó. Quais os entraves para se abrir uma indústria farmacêutica no Brasil para a produção de CBD e por que não possuímos concorrentes para a produtora única que comentaram agora ainda mais cedo? Só tem uma produtora no Brasil hoje? Sim, mas tem novos entrantes aí Tem que novos estão de entrantes. olho. Já estão de olho. Legal. E o grande entrave aí, eu acho que é a indústria farmacêutica tradicional, né? Que é Vai barrar. É difícil. Eu acho que é um dos não é ramos, a indústria farmacêutica é muito forte. É muito Eu sei que é uma analogia bem boa que eu vou falar, né? Mas assim, é o quanto vocês, enquanto cervejeiros artesanais, romperam com as grandes cervejarias do país também em função de mar. Não é? Vocês romperam vocês e todas as cervejarias artesanais do país romperam uma puta barreira, né? Mas começou fazendo em casa, né? Como você fazendo em casa. Que é o que não pode. Que não pode. Puta merda, é verdade. Vamos lá. A Mari tá perguntando, o que são terpenos? Tem alguma relação com o CBD? Terpenos são compostos que tem na planta da cannabis, tá? Na verdade, são os compostos que dão o aroma, né, basicamente. Mas, além disso, eles são terapêuticos também, né? Em Israel, como eu havia falado, né, é um lugar que a pesquisa está assim, anos-luz à frente de qualquer outro país, inclusive Estados Unidos. Eles têm uma facilidade maior para separar todos esses compostos da planta. Então, o que eles fazem? É fantástico. Eles separam os canabinoides, separam os terpenos e os caras brincam. Não, vamos fazer essa fórmula aqui, vamos ver se é boa para isso, é boa para aquilo. E o terpeno tem efeito terapêutico também, né?
Hoje, Curi, quando a gente vê, por exemplo, eu vejo que na universidade tem os testes de medicamento, que né, muita Sim. gente faz tal. No Brasil ainda não tem testes com cannabis para pacientes, assim, de Seria de casos? estudo clínico, É, né? estudo clínico, é. Eu acredito que algum lugar faça assim. Não. Deve Eu existir. acredito que faça assim. Teste clínico. É preciso, né, Du? É uma das fases, né, para a liberação de qualquer medicamento, tem que ter a parte de teste clínico. Primeiro, você vai fazer estudos in vitro, depois em vivo, né, vamos dizer, animais, né, e depois é o teste clínico mesmo. Legal. Tem uma galera de Varginha assistindo hoje, hein? Mandaram abraço, Varginha. Varginha. É o pessoal do ET, hein? É. Fidelis está perguntando, esse óleo da cannabis tem tipo MG? Tá aqui no meu pé, tá aqui no meu pé, desculpa. tá aqui no meu pé. Peraí, Beleza. tem aqui também. Aí, olha aí a pergunta, ó. Esse óleo de cannabis tem tipo MG? O que é MG? É miligramas, será? Miligramas? Miligramas Tem ou tipo- Minas Gerais. É de Varginha? Ah, esse é de Brasília. Não, eu acho que sim, eu acho que sim, deve ser miligramas. Né? É o que a gente falou, tem a concentração, né? Tem. Concentração por miligramas. Quero ver você abrir, Ai, ai, ai. Nossa. só pra ver o que vai acontecer. Cuidado, né? Tem miligramagem, né? Tem diferentes formulações, né? Tem o mais concentrado, o menos concentrado. E, na verdade, isso daí é uma facilidade. Foi bem, agora. Nossa, essa foi bem, hein? Isso é uma facilidade para o paciente, né? Para que eu vou prescrever um óleo de concentração, vamos dizer, que tem 1000 miligramas, ele vai ter que tomar, sei lá, 10 ml, ou enquanto que o de 6.000 miligramas ele vai ter que tomar muito menos. É questão de facilitar a dose, mas tem, assim, diferentes concentrações, com certeza. Algumas pessoas colocaram aqui sobre a vaporização. Como que é o processo de vaporização? Vaporização... Porque não se assimila ao uso do entorpecente, né? Não, você pode vaporizar CBD, Tá. tá? Você pode pegar um óleo que é feito para vaporização, geralmente são óleos mais concentrados. Quando eles fala são- vaporização, é como se fosse uma inalação mesmo. Não. Vaporização, sabe cigarro elétrico? Sim. É a mesma coisa, tá? Então é uma caneta, né? Então Tá. tem basicamente o gerador de calor, o tanquinho A com- essência ali? que Que seria seria, a a essência, né? E você aspira, né? Ele vai Tá. esquentar, você aspira. Pode ser com THC, pode ser com CBD, tá? A grande questão quando a gente fala de medicinal, né, de tratamento, é a velocidade de ação, né? Então tem uma rapidez muito mais rápido, né, você inalar do que você tomar, colocar debaixo da língua. Então, por exemplo, pacientes que têm dor, que estão naquela agudização da dor, que a dor está muito forte, para muitos pacientes vaporizar, e às vezes vaporizar até THC, é o que vai resolver na hora, né? Existem receptores pulmonares, né, que são bons para esse tipo de patologia, né? Quando a gente fala de dor, a gente quer rapidez. O paciente que está com dor não vai ficar esperando, ele não quer esperar. Então, vaporizar é uma das opções. Você vai estar ali, como se estivesse fumando um cigarro elétrico, né? Inalando. Se vai te dar efeito entorpecente ou não, aí é questão do que tem dentro daquele óleo, né? Tá. Se é CBD ou se é THC. Pegando esse gancho, hoje existem, quando a pessoa vai numa farmácia ou vai importar, existem classificações diferentes de cannabis do produto? O Só óleo miligramagem. comprimido? Miligrama, mas a Não, composição é a aqui mesma. tudo é óleo, tá? O quê? Aqui no Brasil tudo é óleo. É só óleo no Brasil? No Brasil só. Mas lá fora no tem Brasil comprimido. só óleo e tem cápsula. Cápsula. No Brasil tem óleo e de CBD, só CBD. Só CBD. Quando a gente fala lá fora, você tem óleo, você tem cápsula, você tem Mas, por exemplo, comestíveis, Pomada, né? Pomada. Aqui não. Aqui não. Mas Até- por que pomada? Pomada acho para dor que- também? Pomada. É pra eu ver. acho que se eu não me engano, não, aqui não tem, aqui não. Mas aí, é só importado. por exemplo, você pega aqui esses CBDs, 100 miligramas canabidiol. Todos os óleos são assim ou tem óleos com classificações diferentes com mais... Diferentes concentrações, Tá. tá? E lá fora você vai ver proporções. Então, por exemplo, CBD THC 1 para 1.
Ou um rico em THC, por exemplo. Eu vi uma vez um que é 30:1, 30 partes de THC para uma de CBD. O contrário também já vi, que é alto em CBD. Não varia muito. Na verdade é muito fácil, muito mais fácil lá fora você tratar um paciente do que aqui, né? Aqui, imagina como é que eu vou fazer uma prescrição de um THC. Ó, vai procurar sei lá, o fulano que faz extração aí, não tem como. Como eu vou fazer uma prescrição de THC se não tem aqui no Brasil? Não tem aqui. Né? O que esse médico está fazendo? Que loucura isso. Como é que eu vou ser visto aí na classe se eu falar, ó, você tem que... Faz um baseado e fuma. Como eu vou falar isso para um paciente? Esse é o preconceito, né? Falando nisso, ô Vitor, eu quero sua pergunta no ar agora. Põe no ar seu microfone e faça as perguntas que você fez no bastidor agora. Vamos justificar a sua capacidade técnica, intelectual e curioso sobre a sua vontade de usar o cannabis. Não, eu perguntei se uma pessoa com um negócio desse iria ser preso pela polícia, mas você tem o... Se for o THC, sim, né? Não preso, né? A gente descobriu que não é preso, né? Mas... Não. Mas não vai conseguir entrar no Brasil. Não. Se tiver entrando no Brasil com THC, ele está fazendo tráfico de droga, então... Você perguntou, tá complicado. Você tinha perguntado se parasse você numa blitz, né? Sim. Falasse, você tá usando droga. Não vai aparecer que você tá usando droga por não ter THC. E o recomendado é você ter droga, a receita, o né? THC. O recomendado é quando você está transitando, é você levar... Você está com a receita na mão. Né? Você evita qualquer transtorno. Hoje os principais países do mundo já estão com a liberação? Ou além do Brasil tem outros países com entraves também? Você sabe disso? Liberação de uso do CBD. Canabidiol, bastante. Bastante. Né? Aí, quando a gente fala de uso recreativo, acho que basicamente Não. Uruguai e Canadá. Vamos pensar em... Medicamento. Medicamento. É. Já existe uma... Já. A OMS já tirou o CBD de categoria de droga. A OMS. O Brasil não. Então, é isso. OMS, COI, só gente pouco importante aí falando que tá tudo bem. Mas no Brasil liberou, mas ainda é categoria de droga? A OMS Não, sugere. Brasil. O Brasil, ele deixou agora exclusivamente como CBD, né? Nessa composição. Produto à base de cannabis. Tá. Ó, temos mais uma perguntinha aqui, ó. Ana Carrara está perguntando: existe alguma indicação do ponto de vista cardiológico também? Existe alguma pesquisa para isso? Ou você não Não sei responder do... porque talvez, Ana, que a gente comentou aqui, como o Cury é neurocirurgião, talvez a gente vai entrar em outras especialidades aí que não faz parte da praia, pra gente não colocar também em xeque. Eu nunca vi dos pacientes que me procuraram no consultório, do que eu já cheguei a ler da parte cardiológica, salvo engano, acho que não tem benefício. Talvez alguma coisa mais nova. Pessoal que está no chat aí, me coloca aí se vocês conhecem alguém ou alguém próximo de vocês que já fez o tratamento com cannabis e pode colocar aqui um pouquinho do que vivenciou próximo dessa pessoa. Até para a gente entender um pouquinho de quem está assistindo aí. A gente está com uma galera aqui full time aqui no chat. O que vocês, talvez pessoas que já estiveram próximas de vocês, que fizeram o tratamento, enfim, e que quadro apresentou nesse tratamento, até para a gente entender. Para portadores de epilepsia controlada, indicado para controlar a ansiedade também? Acho que você já respondeu um pouco isso, misturou um pouco dos dois, né? Para ansiedade é uma opção, independente da epilepsia. Hoje, Cury, por curiosidade, vou arrumar uma briga com seus colegas, é absurdo. Quando você entra numa discussão dessa com colegas médicos em universidade, em congressos, enfim e tal, qual a reação de colegas com você? Você tá louco? Ou não? Não generalizar, olha. Pouco. O Alfredo que pediu para fazer essa pergunta pra você. Pouco. Olha, comigo, nunca ninguém veio... Hoje você não tem mais problema nenhum em falar disso, né? Não, você está aqui, né? Tranquilo, as pessoas até perguntam, os colegas perguntam, né? Eu fiz questão de mandar para alguns colegas, né? Falou, hoje vai ter a live, vai ter o NapaCast, vamos lá, faz a pergunta. Não, eu já tive... Para falar para você, cara, teve o pai e a mãe de um colega meu, um colega médico, cujo pai e mãe são psiquiatras, os dois, super antigos, super senhores, conservadores.
a mãe dele, eu sabia que era totalmente contra, ele já me falou, ele falou, não vai falar com a minha mãe. Eu fui lá falar com a mãe dele. É óbvio, né? Imagina, sua cara, né? Sua cara fazer isso. E, cara, conversa muito tranquila, ponto de vista dela, meu ponto de vista, mas nada Nada de briga, nada de ferrenho aí. caloroso. Não. Tranquilo até, Edu. Mas nunca entrei em... Talvez seja porque eu nunca entrei em discussão com alguém, por exemplo, que nem a colega que era totalmente contra e, vamos dizer, radical até certo ponto. Então, mas o que mais me incomoda é assim, hoje existe relato, existe prova, né? Então, opa, peraí, a gente não está julgando algo que não é possível medir. É possível medir. E pelo que o Alfredo contou de alguns relatos, são relatos em que você fala, pô, peraí. Não dá pra deixar falar que é irrelevante. Não dá pra negar. Exato, não dá pra negar. Ela fala assim, não, isso aí aconteceu um caso em 1 milhão. Não, são muitos casos em muitos milhões. E não dá pra ser muito extremo, né, Edu? Não dá pra ficar... É errado também você ficar defendendo como se fosse a solução da medicina. Não é. Não é. Tem suas implicações. Não, Talvez assim, não é assim. é um complemento, é um suplemento como nos Estados Unidos é visto. Né? Não quer dizer que eu brinco com a minha mãe sempre fala assim, você vai viajar para fora, traz cálcio para mim. Até agora ela fala cálcio, né? Porque agora de lá vem os potes verdes, acho que chama Van Valley, como é que chama? Cara, eu compro no Walmart pra minha mãe lá fora, absurdo, uns potão de cálcio. Não quer dizer que vai solucionar todo o problema da vida dela com 82 anos. É um suplemento, mas vai ajudar. Ajuda, não é? Né? É óleo de peixe, é não sei o que tal. É um suplemento, né? Mas pensando nisso que vocês dizem, o quanto pode agir na dor e o quanto pode minimizar o que talvez a família conviva diariamente, só a família para saber disso. Vocês falam, opa, peraí. O negócio é sério, dá para acreditar, dá para ter confiança nisso. Né? Não é só a ideia que a cannabis é uma droga, né? É maconha como um usuário qualquer de droga e, né? Eu acho que tem que desmistificar isso. Né, gente, é muito fácil. Já está todo mundo no YouTube. A hora que acabar aqui a nossa live, procura relatos de tratamento com cannabis. Coloca patologia, sei lá, CBD e Parkinson, cannabis, Alzheimer, cannabis, autismo. Tem muita coisa. 2 últimos comentários aqui. Um foi de um sobrenome, não sei se vocês conhecem, chama Candelária. Opa. Candelária, já ouviu falar? Isso. 1,5 m, o cara é fera, hein? O cara que colocou brabo, aqui. O cara é brabo. Olha, o Rodrigo está aqui, cara. Eu não vou ter que abrir para ele também. O Candelária perguntou qual a dose inicial indicada para o tratamento. Algumas pessoas colocaram aqui que tomam 3 gotinhas para ansiedade. Qual a dose indicada para um tratamento? Depende da patologia. Depende da patologia, depende da... Não dá para falar em gota, seria miligramagem, é difícil. O Atílio está comentando aqui também. O caso mais... Cara, o Atílio que está aqui, eu estou vendo a foto aqui. O Atílio era o Atílio da Bragantina mesmo? O chefe? Pô, Atílio! Foi lá que a gente conheceu ele. Cara! E aí conversa vai, conversa bem, vem ele. Puta chefe! E tal. Que legal, que show. O Atílio tá... Lógico, né? Porque o comentário dele faz jus ao grande talento dele também. O Atílio está falando. O caso mais conhecido também é da filha do chefe Fogaça, a Olivia. Né? Ela hoje é uma usuária... E o Fogaça deu a cara para falar disso também, né? Sim. Tem várias personalidades aí. O Rodrigo comentou aqui, tem um cara que vendia sorvete para ajudar a pagar o tratamento do filho. E a cannabis resolveu, a Bracuca ajudou. Que legal, sério? Eu não sabia disso, não. Colocou aqui, O cara vendia sorvete para ajudar a pagar o tratamento do filho e a cannabis resolveu o tratamento. E a Bracuca que ajudou. Pô, que legal. Que louco isso. Que legal, né? Cara, são esses depoimentos que movem a gente, quando a gente vê os resultados, você fala, mano, é muito legal, precisamos... Que mágico pôr isso. a cara mesmo. Eu preciso falar agora também, para você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo pelo YouTube ou ouvindo agora no Spotify, no Deezer, no Google, no iTunes, onde for, e quiser saber um pouco mais, acesse abracuca.org.br. Tem um BR, né? Ou é só .org? .org. É só .org? É. Não tem BR? Que chiqueza. Então, abracuca.org para você saber como buscar informações, inclusive para você ajudar quem está precisando ou em dúvida sobre o tratamento ou não. É uma associação que preza muito, principalmente pela informação, por disseminar não uma cultura, não uma regra, não um tratamento, mas
um conhecimento sobre algo que pode talvez minimizar a dor ou minimizar aí grandes riscos ou grandes dificuldades, dependendo da patologia que a pessoa tem. Então, acesse abracuca.org. Você que quer nos apoiar também, não deixe de acessar o Apoia-se /NapaCast. Inclusive, agora eu preciso mandar um abraço especial, porque dentro do nosso Apoia-se, que é um negócio legal, vocês já fizeram o Apoia-se? Não. É bem legal, viu? É bem legal. O Apoia-se, você pode se tornar membro, enfim, tal. As pessoas se associam doando 10, 15, 20 reais quando for por mês. Ela tem algum benefício, inclusive de compartilhar informação, de uma live, enfim, o que for. Né? E nós temos aí já alguns membros dentro do Apoia-se do NapaCast. E o nosso primeiro membro, como que é a categoria que ele se candidatou? Nem eu lembro das categorias. Tem Napinha, Napa, Super Napa. Pera aí. Napinha, Napa, Super Napa. Deixa eu pegar aqui para não falar besteira aqui. Cadê aqui? Pera aí, só um minutinho. E eu preciso muito falar dessa pessoa aqui que foi especial. Super Napa. E a categoria Super Napa, que eu preciso mandar um abraço mais que especial na categoria Super Napa, que é o nosso primeiro membro Super Napa. É um colega seu de profissão, Eduardo. Você não conhece ele muito bem por esse nome, mas eu vou dar o codinome, tá bom? Não, pelo nome você conhece, mas só para fazer um merchan e tal. E o nosso primeiro membro Super Napa do Apoia-se no NapaCast é um médico chamado Dr. Antônio Paulo Cervantes, vulgo Peposo. Você conhece o Peposo? Conheço. O Peposo. Não é de hoje, tem uns 20 anos aí. O Peposo é um cara de um... fantástico. Eu quero ter o Peposo, porque meu Peposo é muito vergonhoso. Eu quero muito ter o Peposo para vir conversar aqui comigo. E o Peposo sempre apoia o canal infantil, enfim tal. E a gente soltou esse Apoia-se. E o Peposo foi o primeiro, categoria Super Napa. O Peposo terá o direito de vir aqui assistir o podcast ao vivo com algum convidado que ele queira. Vai ganhar boné, brinde do NapaCast, livro, sorteio, enfim, tal. É um dos primeiros caras aí da categoria que apoia o NapaCast como um membro aí, como Super Napa. E as outras pessoas que estão também apoiando na categoria Napinha, Napa, enfim. Espero que vocês possam cada vez mais nos apoiar para manter esse projeto de pé, porque é um projeto magnífico, mas a gente precisa de ajuda, assim como a Abracuca, né? É isso aí, gente. Considerações finais, Alfredo e Curi, que nós tivemos aí. Quanto tempo de live já, Fernando? 1h42, quase 2 horas de bate-papo já. O papo rende, cara. Rende mesmo. Fiquem à vontade aí. Cara, é isso. Eu acho que a gente tá aí realmente tentando desmistificar a coisa, de trazer cada vez mais gente para dentro da conversa e poder chegar em cada vez mais pacientes. E aí a gente está falando também de uma galera realmente que não tem condições, então a gente precisa de apoio, a gente precisa de doação. A gente falou bastante aqui sobre custo, tudo isso. O dinheiro que a gente todo recebe na Abracuca é para custear isso, custear medicamento para pacientes carentes. Então, quem puder, ajuda a gente, porque vai ser bem visto. E aí vocês podem conhecer os pacientes, né? Claro, com uma certa restrição de privacidade e tal, mas vira e mexe eles dão depoimentos e tal. Vocês conseguem ver, de fato, como vocês estão fazendo bem na vida das pessoas. Tanto pessoa física quanto empresários. Então, assim, a gente tem um público de empresas na região, enfim, tal, também. Precisamos de doações, porque quanto mais doações, mais remédios a gente pode comprar. Existe uma fila de espera hoje já, assim? Você tem ideia ou não? Ou é muito relativo? Cara, a fila é enorme. O quanto tiver, quanto a gente vai conseguir ajudar. Tem benefício para empresas, né? Tem empresas que podem ter benefício para fazer doação. Que legal. Algum tipo de... Empresas optantes pelo lucro real podem doar e abater do imposto de renda. Que legal. Olha aí, empresário que está nos assistindo, empresas locais, empresas regionais, enfim. Se você é optante pelo regime contábil e lucro real, você pode ter um abatimento do seu imposto fazendo uma doação para a Abracuca e auxiliando no tratamento de milhares de pessoas aí com o uso da cannabis medicinal, com a cannabis como medicamento. Então, você empresário, cara, acesse lá o Abracuca. Você que está ouvindo no carro agora, quando der uma paradinha aí, abracuca.org, acesse, veja como você pode apoiar. Não tem doação mínima, pode ser de quanto R$1. Quiser, não importa. O que seu coração que deixar. legal, que legal. E doutor Eduardo Curi, nosso neurocirurgião, bebendo sob acompanhamento médico, sócio da Cervejaria Bragantina, defensor da cannabis, um cara atípico aí, né? Que honra também ter você falando disso, cara, porque eu acho que um médico da cara tapa para falar disso deve ser, acho que várias barreiras aí, talvez você encontre ou já encontrou e, cara...
Solta o verbo. Nesses 3 anos aí, realmente, como eu falei, o começo era uma coisa muito... Você ficar meio, caramba, o que eu estou fazendo, onde eu estou enfiando a cara, né? Mas hoje, depois que a gente vê resultado, depois que a gente vive isso daí intensamente, não tem por que deixar de falar, não tem por que se esconder. São 3 anos aí de bastante evolução. O nosso projeto social agora, sabe, está voando. Então, o meu recado aqui eu vou deixar para os colegas médicos, né? Procura saber mais, né? Procura se inteirar, desmistificar o negócio. A coisa é muito mais simples do que parece e pode ajudar muita gente, sabe? Eu acho que o grande recado hoje era isso daí, né? Acabar com essa dificuldade, com esse preconceito que tem da minha própria classe, né? Sim. Que eu acho que é mais por desconhecimento. Muita falta de gente informação. curiosa, querendo saber, então vamos lá, vamos buscar entender informação. isso daí, vamos buscar informação. Eu vou pedir um favor também para a Luísa, que trabalha comigo aqui nas redes sociais, a Mari, né, que é a nossa menina do marketing, Nossa menina do mar. a Mari Green, Da Bracuca também. da Bracuca também, a Mari que cuida também. É. Tanto nos perfis que a gente puder, eu vou pedir para que as pessoas acessem a Bracuca amanhã. Vamos tentar pensar em algum post especial amanhã para que vocês compartilhem. A gente está falando muito de informação. Então, quanto mais informação a gente tiver, melhor vai ser. Então, que você que está nos ouvindo agora, compartilhe em suas redes sociais aí o perfil da Bracuca. Talvez amanhã a gente produzir junto com a Mari algum post especial falando um pouquinho do que aconteceu hoje, para que as pessoas possam receber mais essa informação. Esse podcast você pode ouvir quantas vezes você quiser, vai estar no YouTube, vai estar no Spotify, sem corte, sem nada, na íntegra, para você realmente receber a informação e disseminar essa informação. Então você que está nos ouvindo, nos assistindo, compartilhe amanhã, entre no Abracuca agora, compartilhe, siga, para que a gente possa fazer essa informação chegar em mais pessoas. Quanto mais a gente conseguir desmistificar um pouquinho esses mitos e trabalhar muito mais com verdade, com certeza essa causa vai ser ganha em pouquíssimo tempo. Acho que esse é um recado importantíssimo. Alfredo e Curi, obrigado, Legal. cara. Obrigado. A gente agradece. Obrigado. Obrigadão. Teremos uma live daqui a alguns dias, né? Sim. Será no mês de Agosto. agosto, né? 29, né? 26? Agora me perdi. 29, eu acho. Eu tô registrando porque assim, me falaram na informalidade assim, que ia ter uma live, o Tarcísio comentou. Vai. ter. Então tá bom. Então teremos uma live É especial uma aí também. quinta-feira. À Eu noite. acredito que seja dia 26. Eu também tô. Eu acho que é alguma coisa nisso. Então é 26. É dia 26, Perdão, 26 me confundi. de agosto. É o 6 e o 9, né? 26 de Tá perto agosto. ali, né? Muito bem, uma live especial da Bracuca. Alfredo e Curi, Tarcísio, Tiago, Mari, todo mundo da Bracuca, obrigado por terem participado e topado hoje. Eu sei que para vocês, em alguns momentos, é difícil a gente vir falar, né? O Alfredo falou, não sei, né, como é que vai ser, não sei o que e tal. Mas acho que, acima de tudo, é a gente ter esse papo leve e tranquilo. Alfredo, agora eu faço um agradecimento especial em nome da Bragantina para você, em função de todo o apoio também que a gente tem, dessa parceria que a gente tem de amizade. Acho que, acima de tudo, a gente está sempre junto. E Curi, em especial, eu queria muito registrar aqui nesse podcast específico, antes da gente encerrar a live, o do ser humano fantástico que você é, cara. Eu tenho uma gratidão por você, por 2 momentos da minha vida absurdo. Eu queria registrar nisso na live de hoje, que me emociona muito, que foi um suporte enorme que você deu pra minha mãe há alguns tempo atrás, que eu te liguei e falei, cara, minha mãe tá com um pequeno probleminha aí na cabeça, tal, de dor, enfim, umas pontadas, enfim, tal. Você falou, Du, traga ela aqui, vamos conversar. Com a maior... Bem, assim, a pior coisa é ter amigo médico, né? Que você acaba ligando e perguntando e tal. E a gente nem é tão próximo no sentido de às vezes as pessoas falam, a gente frequenta... Não, a gente não frequenta a casa, a gente se conhece, mas se respeita, e você foi um cara fantástico. E depois a minha cunhada, que teve um AVC, eu pedi para você fazer uma análise do exame dela também. Você me deu um feedback e falou que o médico dela estava certo. Eu quis ter uma segunda opinião de um cara que eu confio. E você nunca quis receber, nunca quis fazer nada. Então eu só queria te agradecer publicamente, porque é de uma dignidade isso, né, cara? Eu acho que a gente está num mundo tão competitivo, tão chato, né? Tão mesquinho. E a gente tem toda a liberdade do mundo para isso. E quando a gente recebe um feedback, um suporte, simplesmente um oi no WhatsApp, falar, cara, você pode só me responder que a minha mãe estava com isso? E
E o cara respondeu e falou, vem com ela aqui amanhã, que eu quero conhecer sua mãe e quero conversar com ela. Eu falei, não, eu vou fazer a guia, reembolso. Não, eu quero ver e tal. E com o maior amor do mundo, cara. Eu acho que, eu não sei qual é o juramento de médico, mas eu sei qual é o juramento de amigo, cara. E o que você fez pra mim marcou e eu queria registrar isso só porque Obrigado, é fantástico. cara. É de Obrigado. coração mesmo. Valeu. Beleza? Muito obrigado. Tá bom. Conte comigo. É isso aí. Gente, não perca quarta-feira nosso podcast ao vivo com papo muito descontraído também. Teremos o Nata BBQ, um influencer regional aqui que fala de churrasco, de picanha, de carne, de muita coisa boa. Então, quarta-feira, 7h30, Nata BBQ no NapaCast. Obrigado, Fernando, Vitor, Triton Filmes, todo mundo da técnica, João hoje que está no suporte, todo mundo que nos ajuda, nos apoia. Continue apoiando, apoia-se NapaCast. E você que também quer ter sua marca vinculada aqui com a gente, nesse início que é tão difícil, procure aí a gente nas redes sociais e o nosso site já está no ar também, napacast.com.br. Obrigado e até quarta. Valeu! Valeu. Valeu.